nossa senhora, eu sou uma sucessão de fracassos que virou alguma coisa, que construiu alguma coisa. Eu sou economista, formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. Tive empregos muito legais e hoje eu sou TikToker. Eu me classifico como TikToker. Hoje você se classifica como TikToker? Eu te conheci no TikTok. Comecei a te seguir em meio a um mundo de polêmicas, que acho que a gente estava vivendo, não que a gente não esteja vivendo, mas estava muito mais intenso esse lance de esquerda e direita, e eu acho que você começou a traduzir uma conversa importante no Brasil e colocar muitos panos quentes, assim. Eu acho que você não apagou o fogo com gasolina, mas você fez um trabalho muito importante, né, de conseguir mediar essa conversa melhor. Conta um pouco mais de como começou esse seu trabalho de comunicação. Isso foi bem louco. Eu entrei no TikTok porque um banco me viu no Instagram e falou, você não quer fazer parte do nosso squad de produtores no TikTok? Eu falei, preciso testar, porque eu não sei se eu sei fazer TikTok, eu sei fazer Instagram. Aí eu falei, me dá um mês aí pra eu testar. E em um mês o meu TikTok explodiu. Caramba, um mês. E explodiu com conteúdos diferentes do que a gente tá acostumado a achar que... Ou tava, né, naquela época, acostumado a achar que era TikTok. TikTok era dancinha, e eu falava de economia, falava de política, falava de coisas mais cabeça. Aí eu falei pro banco que eu nunca tinha mais interesse, né, em fazer parte do squad deles. Eu falei, não, tô fazendo muito bem, obrigada. E aí as pessoas começaram a me perguntar muito, porque o que acontece hoje é que tem muita gente que não é autoridade, né, falando como se fosse autoridade, principalmente de política, e ensinando, supostamente, né, ensinando política, mas na verdade está ensinando os valores dela, está ensinando o que ela acredita, o que ela acha certo, o que ela vota, o que ela prefere, como se isso fosse uma verdade. E o que eu mais gosto de estudar na economia é justamente a ideia de que, não existe uma verdade, existem várias verdades, e você pode, uma forma de você escolher a melhor verdade é pelos dados. Mas tem coisa que não tem dado, e tá tudo bem você escolher pela sua preferência pessoal, mesmo que o dado diga o contrário, não tem problema, tá tudo bem, desde que você tenha consciência do que você tá fazendo. E aí eu comecei a explicar isso pras pessoas, principalmente nesses temas mais polêmicos, assim, tipo, privatização é bom ou ruim? Depende da privatização, tem privatização que é boa, tem privatização que é ruim. E aí no começo, nossa, eu sofria muito hate. Eu era muito chamada de neoliberal, capitalista safada. Era várias coisas, tipo, acabando comigo. Mas com o passar do tempo, eles começaram a perceber que não é que eu, sei lá, eu tenho minhas preferências, óbvio, mas não é que eu sou uma pessoa, sei lá, que tô lá pra defender minhas preferências. Eu tô lá pra compartilhar o meu conhecimento. E só é isso, assim, eu não quero formar a opinião de ninguém. Eu quero compartilhar o que eu aprendi, porque eu sou muito privilegiada de ter tido oportunidades muito fodas. Eu tive os melhores professores da USP. Eu fico pensando nisso até hoje. Eu piro nisso. Eu fui aluna do Pércio Arida, cara. De economia monetária. O cara que criou o Plano Real. Tipo, eu sou muito privilegiada. É muito louco isso. E foi por acaso que eu fui aluna dele. Eu nem escolhi, assim. Foi a vaga que sobrou. Você estudou na USP. Uma universidade que mudou muito nos últimos anos, né? Na época que eu frequentava a USP, quando eu era pequeno... começo da minha carreira, assim, eu frequentava muito o Instituto de Física, porque lá a gente falava de computação e eu sou fascinado por computação, então eu frequentava muito lá. Mas eu vejo que mudou da água pro vinho, eu vejo que a gente não tem mais espaço para diálogo. Lá parece que você tem um único tom de conversa e se você estiver fora desse tom de conversa, você é meio que excluído. Qual foi sua experiência nesses anos de estudo na USP, especialmente no mundo de economia, que deveria dar um pouco mais de clareza para esse universo, né? Como é que é o seu mundo de economia dentro da USP? O meu foi... Ai, que sacanagem falar isso, né? Mas foi meio ruim. Eu me sinto meio ingrata de falar que foi ruim, mas... Porque, tanta gente quer estar lá, né? Mas foi meio ruim. Porque... era muito focado, a mentalidade era muito focada no mercado financeiro. Se você não fosse no mercado financeiro, você era um loser. Que bosta. Você trabalha com o quê? Com economia? Que merda. Você faz dinheiro? Eu faço. Era tipo isso. A academia também não tinha espaço para quem queria seguir na academia. A academia era Marx. Era tipo Marx. Não existe outra coisa. Uhum. Qualquer coisa que tenha Marx no meio é legal. Se você for pesquisar qualquer outro assunto, não é legal. E aí, a primeira professora que eu tive, marxista, foi a Leila Paulani, que é maravilhosa, ela é incrível.
Mas eu não esqueço que a primeira aula, minha primeira aula do primeiro curso, ela colocou todo mundo lá pra falar, e aí, por que vocês vieram fazer economia e tal? Aí os meninos, a sala tinha 90 pessoas, tinha 3 mulheres. Nossa. Os meninos todos soltos, assim, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ser político, porque todo mundo tinha uma justificativa e os homens todos confiantes e tal. Aí eu fui a primeira mulher a responder, e eu fiquei muito intimidada. Aí eu falei, eu não sei. Eu fiquei com vergonha de falar, porque eu quero mudar o mundo. Me senti uma otária. Aí ela virou e falou assim, na minha época não era assim, não tinha essas patricinhas que vinham estudar, a gente vinha estudar por uma causa. E eu, mano... Ela já mandou na lata, Patricinha já. Aí eu fiquei meio mal, assim, levantei e nunca mais voltei pra aula dela. Quer dizer, voltei outro dia, né? Mas nesse dia eu não voltei mais. Ela foi uma experiência ruim e tinha outros professores nessa linha que tinha esse viés, assim, se você não é marxista, você é um bosta. Você só pensa em dinheiro, você não quer nada. E tinha os outros que eram só, tipo, se você não estiver fazendo dinheiro, você também é um bosta. E eu não me encaixava em nenhum dos dois. Aí, quando eu decidi fazer pesquisa, eu demorei 8 anos pra me formar, né? 8 anos pra fazer a graduação. Eu demorei muito. Eu fui trabalhar, porque eu não me encaixava naquilo. Uhum. Aí, quando eu fui me formar, eu fui fazer pesquisa. Eu falei, antes de eu me formar, eu demorei muito, eu quero retribuir, né, o que eu vivi aqui nessa universidade, que a sociedade pagou pra mim. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Eu procurei professor para fazer pesquisa. Fiz uma pesquisa super relevante, na minha opinião, que eu sustento ainda, que é muito relevante, que era a continuação da pesquisa do meu professor. Ele pesquisou o impacto de determinadas políticas públicas na formação de tecnologia no Brasil, até, 1990, e eu procurei de 1990 até os anos 2000 e tanto. Quais as políticas públicas que a gente fez e o que a gente conseguiu estimular de produção de tecnologia. Aí a minha conclusão foi a gente só pesquisa merda. A gente nunca vai desenvolver tecnologia com esse índice de pesquisa. A gente pesquisa muito em humanas e pesquisa que não tem impacto nenhum. Tudo bem pesquisar em humanas, se tiver impacto, pelo menos, é válido. Mas não, a gente pesquisa coisa repetitiva, que não faz sentido e tal. E aí eu consegui mensurar, foi super da hora a minha pesquisa. Consegui mensurar, consegui comparar o Brasil com outros países e tal. Aí a pesquisa, eu fiquei super orgulhosa, meu professor me indicou lá para apresentar na Europa, não sei o que lá, foi muito orgulho. Aí eu falei, nossa, com certeza eu vou ganhar a menção honrosa, né, na minha pesquisa e tal. Aí na hora de ganhar a menção honrosa, ganhou um moleque que pesquisou de Marx, eu fiquei muito puta. Fantástico. Fiquei muito puta, eu falei, essa pesquisa já foi feita 1 milhão de vezes. Que merda. Não citou o nome, tá fora do clubinho. Nossa, que ódio, mas pra mim tá tudo bem, eu fui pra Europa, ele não, e é isso aí. E você, depois que você terminou sua graduação, em algum momento você foi pra Chicago, que é um local super renomado de grandes economistas, né? Inclusive alguns brasileiros passaram lá. Quando que você decidiu ir pra lá e por quê? Eu fui primeiro pra Barcelona, porque era mais fácil, era melhor, mais fácil que tinha de mestrado de economia, porque eu tinha certeza que eu nunca ia ser aceita. Em Barcelona, minha experiência foi uma bosta. Deus não queria que eu ficasse em Barcelona. Eu não consegui arrumar uma casa pra morar. Fiquei 3 meses morando em albergue. Nossa. Albergue de 10 camas, assim, foi uma bosta. Aí chegou um momento que eu falei, não dá, vou voltar pro Brasil. Quando eu falei, não dá, vou voltar pro Brasil, os professores falaram, você devia aplicar pros Estados Unidos. Você tem mais perfil de Estados Unidos do que de Europa. Porque a Europa é muito debate, né? Eu sou mais, vamos fazer conta. Aí eu falei, tá bom, vou aplicar. Aí eu cheguei no Brasil, comecei a fazer meus applications, tinha poucas universidades com o round aberto ainda, né? Uhum. Chicago era uma delas. Eu não ia aplicar, o meu pai falou, aplica, porque vai aqui, de repente, né? Porque eu não achava que eu tinha currículo, porque Chicago é realmente muito exigente, só tem nerd lá. Enfim, eu nunca achei que eu fosse ser aceita. Aí eu apliquei para Chicago, NYU, Columbia, Southern California, apliquei porque tinha. Quando eu terminei o application de Chicago, eu falei pro meu pai, se eu for aceita, você aceita com bolsa. Porque se esses caras gostarem de mim, eles vão gostar muito de mim. Porque eu não sou o perfil, sabe? 880. Eu não sou o perfil deles. Se eles enxergarem valor em mim, eles vão enxergar muito valor. E não deu outra, assim. Logo, depois de umas 2 semanas, eu recebi um e-mail deles falando assim, olha, a gente recebeu sua application, a gente acha que você tem perfil dessa bolsa, aplica que o deadline tá acabando e você não aplicou ainda, a gente acha que você vai conseguir. Ou seja, a gente vai te dar essa bolsa. Né? Aí eu apliquei, era uma bolsa muito foda. Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. De verdade, sendo sincera, não teve estratégia nenhuma. Era uma bolsa muito foda, que eu era mentorada pelos ganhadores de Nobel, literalmente. Uau. Eu tinha almoço semanal com ganhadores de Nobel. E eles ficavam discutindo a pesquisa deles, a gente falava do que a gente tava fazendo, eles ficavam dando conselho. Era um bagulho surreal, assim. E foi isso, assim, foi meio sorte. Meio sorte não, foi bem sorte, assim, claro, tem um aspecto ali de eu estar preparada, óbvio, né? Eu sempre fui nerd.
embora não muito estudiosa, mas eu sempre fui muito curiosa, sempre fiz as coisas, quando eu faço bem feito. Tem alguns fatores ali que contam a meu favor. Mas não foi uma coisa, tipo, planejada, assim, vou estudar na universidade do Milton Friedman. Foi tipo, se eles me aceitarem, eu vou, sabe? Foi um choque comparar USP com Chicago? Nossa, completamente. Eu tava falando disso, eu nem sei se eu posso falar, eu vou falar, foda-se. Eu tava falando disso com meu irmão tá agora em Colômbia. Que demais. E ele tava compartilhando pra mim quais os seminários que estavam acontecendo de Brasil em Colômbia. E, com todo respeito, assim, eu tenho muito respeito pra quem entra na política. Mas hoje a gente tem políticos que não têm exatamente uma agenda, uma coisa, um entendimento de política, um entendimento né, eles são mais representatividade. Então, sei lá, a mulher trans que foi eleita, a mulher indígena que foi eleita, tipo, não tem exatamente uma pauta para Brasil, tem uma pauta para o povo indígena. E aí o cara me mandou o flyer de um convite de um evento que era isso, era um monte de gente muito específica falando sobre o Brasil. Mas desculpa, assim, eu concordo, assim, tem que ter inclusão e tal, mas essas pessoas representam o quê? 10% do Brasil, sabe? Não tem como a gente falar de futuro de Brasil só com essas pessoas. Em Chicago não é assim. Chicago vai ter o cara, isso eu acho muito da hora, vai ter o cara que vai defender cotas, vai ter o outro que é super contra cotas. Você não vai chamar só o cara que defende cotas, você vai colocar os dois ali e os dois vão ter que ralar pra provar que eles estão certos, sabe? Conta um pouco pra mim hoje, com toda essa bagagem que você tem e o tanto de conteúdo que você produz, qual que é a sua avaliação dos rumos que nós estamos tomando economicamente? Eu sei que a gente está em transição de governo, mas acho que já deu para ter uma noção do rumo que a gente está tomando, que não é muito diferente do que aconteceu no passado, né? Qual que é a sua leitura até então? É uma leitura ruim. Infelizmente, assim, eu tô pagando com a língua, porque eu achava que o Haddad ia ser um péssimo ministro. Eu não sei se isso é combinado, mas o Haddad, comparado com o Lula, o Haddad tá muito bom, porque o Lula só tá fazendo, eu não sei de onde, como, por quê, mas ele tá repetindo uma coisa que a gente já sabe que não funciona. E ele repete muito uma coisa que a gente sabe que funciona para conseguir voto, mas não para desenvolver o país. E a gente continua sempre na mesma. O Haddad não, o Haddad pelo menos tá ali direcionando um pouco, negociações um pouco mais tensas. O que eu acho legal é que a gente, embora a gente tenha vivido um momento de polarização, um confronto muito forte, pelo menos a gente enriqueceu um pouco de consciência. E alguns questionamentos e representatividade da direita estão estabelecidos no Congresso. Então, às vezes, o Lula vem com umas ideias nada a ver, tipo, vamos baixar imposto para carro. E o Congresso fala, não, peraí, mas por que você quer baixar imposto para carro? Antes não era assim, né? Antes era assim, vem um mensalão, tá bom, pode baixar. Agora não. Agora a galera, não, mas por quê? Pode até rolar um mensalão, mas você vai ter que explicar por que você quer, qual é o seu plano com isso. Mas a gente está muito distante, assim, de ter um plano econômico de desenvolvimento que faça sentido. Porque a gente ainda vai muito no feeling, né? Eu acho que tem que... Vamos fazer uma política aqui de inclusão dos indígenas? Vamos. Aí vai lá e faz uma política aleatória, ninguém mede se funciona, ninguém mede se incluiu de fato, se melhorou a vida das pessoas, mas fez a política. Pode colocar ali, eu fiz aquela política. Uma preocupação que eu tenho muito grande é que todos os dados que eu recebo de produtividade me assustam. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar Brasil, a gente já começa a ver que existem muito mais estados que recebem do que produzem, né? E aí você começa a ver uma parcela do país importante que mais produz, por exemplo, São Paulo, e o que menos recebe. E que, de certa forma, o que a gente espera é incentivo para continuar produzindo, para continuar crescendo, para ter mais emprego, para a economia girar. E eu, particularmente, vivi 7 anos na Bahia. E o maior choque que eu tive na minha vida, morei em Salvador, na capital, e o maior choque foi perceber que as pessoas não progridem. As pessoas que eu conheci continuam exatamente na mesma posição, com os mesmos objetivos e os mesmos anseios. E obviamente que eu fui passear pelo interior da Bahia e tal, e você vê que é uma situação assim assustadora, né? O rumo que a gente está tomando é um rumo de gastar mais, né? Já estamos entrando em déficit, voltar para aquela rotina de gastar mais do que arrecada,
de aumento de impostos, de centralização e muito poder no Estado. Me parece ser um prato cheio para não durar tanto tempo assim, né? Porque, poxa, se com um ano de governo a gente já tá nesse ritmo, o que vai acontecer nos próximos 3, né? Então, o que vai acontecer é que o Lula não é trouxa, né? Ele manja de poder, ele manja. Então, agora ele tá fazendo o que quer. Aí quando a corda começar a estourar assim, né, de cobrança, pô, você estourou a corda, aí ele vai mudar, provavelmente. Eu acho que vai ser essa a tendência. Ou ele vai deixar a corda estourar bastante pro Haddad parecer o salvador da pátria e poder seguir o legado, né? E aí ele sairia de cena, nesse cenário hipotético que você tá falando. Acho que sim. Ele daria espaço pra alguém. Pro Haddad. Ele já tá dando bastante. Mas eu acho que o que acontece, eu acho que esse negócio que você falou das pessoas não progredirem e do país não progredir também, é que a gente tem uma cultura muito de procurar um culpado, né? E o Lula, ele alimenta isso, o Bolsonaro também alimentava. De assim, não tá dando certo por causa de fulano, não tá dando certo porque ciclano fez aquilo, não tá dando certo porque, poxa, o sistema é assim. Ao invés de falar, não tá dando certo porque a gente faz errado mesmo e a gente vai mudar a forma de fazer, né? A gente não tem essa conversa. E a cultura, não só da política, a cultura das pessoas também é assim. Putz, eu sou pobre porque, não que seja o caso, assim, óbvio que tem gente que não é assim, mas eu sou pobre, às vezes nem é pobre, às vezes é classe média alta, putz, eu não tenho dinheiro porque o sistema é assim, eu não nasci com oportunidade. Eu não tive... O pessoal fala, nossa, você foi pra Chicago porque você tinha dinheiro. Eu não tinha a menor noção de quanto custava. Eu apliquei para aquilo falando assim, se eu ganhar bolsa, ótimo, se não... Paciência. Sinto muito. Só que eu fui atrás, entendeu? Você vai atrás, você busca, e você só consegue se você buscar. Se ficar acomodado lá, então, putz, eu não tenho dinheiro pra fazer mestrado. Nunca vou fazer mestrado. Nunca ia fazer, ué. No momento de Brasil que a gente vive, o que você acha que a gente deveria estar fazendo? Tem algum segredo muito grande ou é feijão com arroz? A gente tem algumas coisas que a gente podia estar fazendo que faria muita diferença em pouco tempo, assim. Investir em educação básica, em primeiríssimo lugar, faria uma diferença gigantesca. Não estou falando isso, tem a causa da Tabata, por exemplo, que quer universalizar a educação, que é nobre e tal, mas eu falo em termos de produção de mão de obra mesmo. A gente não tem mão de obra qualificada e a gente só teria se a gente alfabetizasse e ensinasse matemática para as pessoas, que elas não sabem. Ensinar um pouquinho de iniciativa mesmo, né, de resolver problema, coisa básica, assim, não é nem nada muito sofisticado. Se a gente investisse nisso, a gente já tem um progresso muito grande de ter mão de obra qualificada e melhorar, obviamente, nossa produção. E de até atrair mais empresa, atrair mais capital. Quem que vai querer investir aqui com essa mão de obra pobre que a gente tem, né? Pobre no sentido de qualificação. Isso já teria um retorno muito rápido. A gente podia, obviamente... Isso a gente está fazendo, além do espaço, mas a gente está fazendo, né? Fazer as reformas estruturais de tributo, de administração, enfim, processos que possibilitam o empreendimento. Obviamente, um pouquinho de ensino de finanças, né? Para as pessoas, acho que ajudaria também a noção de que... Mas eu acho que aí entra na matemática, né? A noção de que, se você está gastando, está saindo de algum lugar esse dinheiro. Então, essa conta precisa fechar. As pessoas não têm essa noção. Até o cartão de crédito vira uma noção de que é uma extensão do salário, né? Não é... E com as pessoas tendo essa noção, acho que também a gente já mudaria bastante a dinâmica, inclusive da própria iniciativa das pessoas, e eu acho que é aí que é a cerne de qualquer desenvolvimento de qualquer sociedade, é a noção de que as pessoas, ao invés de culpar, putz, o governo não tá fazendo política, eu tenho poder de fazer alguma coisa, na minha vida que seja, no meu bairro que seja, que vai mudar alguma coisa. Tudo bem, o político não tá longe de ser o que eu gostaria que fosse, mas a minha parte eu tô fazendo. Essa noçãozinha, assim, eu acho que a gente conseguiria, se a gente conseguisse pelo menos ensinar o básico para as pessoas de iniciativa mesmo. E isso eu já não sei como que a gente ensinaria, né? Isso ficaria a critério dos educadores. Mas eu acho que falta um pouco dessa noção. A nossa educação é terrível, né? Nossa educação, tem muita gente que vangloria a nossa educação, mas a gente tá nos piores rankings do mundo, né? Não é que a gente tá ali na meiuca, a gente tá mal pra caramba, né? E, tem gente que já fala que o Brasil é um bando de analfabeto funcional, e é verdade, gente. Você pega os TikToks de brincadeira que perguntam pra pessoas coisas básicas, assim, quanto que é 30% de 90? O cara falou assim, as pessoas não acertam, não conseguem fazer uma conta básica. Então, realmente, são analfabetos funcionais. Agora, você passa uma geração inteira educando essas pessoas
E aí você chega num momento de vida onde, pô, eu tenho amigo, eu gosto de conversar com os extremos pra tentar entender a cabeça, que é comunista, tipo assim, na essência, assim, tudo ele briga, etc e tal. E o último vídeo que ele mandou era um rapaz reclamando do iFood, né? E eu sempre bato nele, eu falo assim, cara, trabalhar é nobre, não precisa ser um emprego pro resto da vida. Isso daí pode ser o primeiro passo, junta dinheiro, usa isso como um degrau e vai pro próximo, cria seu negócio, cria. Dá pra aumentar esse negócio. Agora, o que eu não gosto é quando a gente entra no discurso onde você começa a olhar pro rico e pra quem produz como algo nocivo. Inimigo, né? Como inimigo, né? Tipo, isso pra mim não faz sentido. E é um pouco disso que eu sinto falta no Brasil. Porque se de fato os maiores empregadores do Brasil são importantes, por que a gente não ajuda e a gente só atrapalha? Por que a gente só aumenta a carga tributária e a gente não dá incentivo para eu poder educar melhor esses profissionais, para eu formar novas mãos de obra? Eu acho que falta muito ainda nesse sentido, né? Porque, poxa, quantos negócios eu conheço hoje em dia que são inviáveis? Pô, restaurante, vai conversar com os restaurantes pela rua. Quase todos quebrados, gente fechando a porta. Por quê? Ficou inviável. Inflação tão absurda, ficou inviável. E o cara é demonizado, né? O Saverin, coitado. O cara é simplesmente o brasileiro mais bem sucedido financeiramente. E a galera odeia ele porque ele é milionário, tá ligado? Porque é bilionário. Não faz sentido. Você devia olhar pra ele e falar, cara, que da hora, ele gera emprego pra cacete. Ninguém gera mais emprego no Brasil do que o Saverin. Ninguém mais gera oportunidade, igualdade, educação, tudo. O business do Saverin é um business que, tipo, movimenta tudo. E a galera odeia ele. Eu não consigo entender isso. Um ódio pelos bilionários. Elon Musk, então, nem se fala, né? Nossa, o cara do mal. Nossa, foda-se que ele tem opinião que você não concorda, velho. Importante que o cara tá fazendo os negócios. O que você falou ali de primeiro emprego, tal, de começar a fazer uma iniciativa, eu sinto muito no TikTok, né? Que eu posto um vídeo, saiu uma estatística que eu achei super interessante, que mais de 60% dos lares brasileiros são sustentados pela terceira idade. E nesses 60%... Quanto? 60%? É. São sustentados pela terceira idade. Isso, por avós ou pais mais velhos, né? E nisso tem, tipo... Eu não vou lembrar quantos por cento, mas eu sei que 30% dos jovens até 20 e poucos anos não estudam nem trabalham. 30% é muito. Da geração que devia estar... da idade que você tá, tipo, mais produtivo, que você devia mais estar ralando coco. O cara tá... não, vou ser sustentado pelo meu avô. Aí eu postei um vídeo falando sobre isso. Aí uma menina comentou assim... É porque a minha geração tem consciência de classe. Aí eu fiquei louca. Nossa, quero matar isso. Eu falei, cara, que consciência de classe, filha? Você não faz parte de nenhuma... Pra você ser da classe trabalhadora, você precisa trabalhar. Você nunca teve a sua carteira assinada. Você não aguenta ter carteira assinada. Como que você fala que você é da classe trabalhadora? Esse é o ponto. Não, porque proletariado é um conceito. Que conceito? Seu conceito é explorar a sua voz, sabe? Não tem... Tipo, vai pra realidade, vamos pra vida real. A vida real é assim. Você acha que eu sempre tive emprego da hora, sempre ganhei bem? Eu trabalhava de babá, e olha que eu sou classe média alta. Trabalhava de babá, dava aula particular, passeava com o cachorro, fazia tudo pra ter dinheiro. E a molecada, não, você teve sorte. Que sorte, mano? Eu corri atrás pra caralho. Eu sempre achar o culpado. A esquerda gosta muito dessa briga, né? Dessa confusão, assim. Isso divide mesmo, né? E o que mais me preocupa, assim, é que ninguém ainda entendeu que, a briga não é esquerda e direita. A briga, cara, pra mim, é o Estado e a população. Porque hoje, cara, assim, a gente virou refém. Essa é a grande realidade, né? O que o STF fez, está fazendo e o nível de poder que ele tá ganhando cada vez mais... Pois é, né? Mas, pô, é um fato, né? Eles ganharam um escopo que eles não tinham antes. Pô, teve um advogado que veio aqui falar, eles ganharam espaço que eles não têm esse espaço. Agora, quem controla isso? Quem que gerencia isso? Porteira tá aberta, agora foi. Né? Então, ao invés da gente estar criando leis para melhorar a vida das pessoas, a gente tá, melhorando a vida de quem está dentro do círculo contra quem está fora do círculo, né? Tá cada vez mais maluco essa história, né? Tipo assim, a gente meio que tá sem saber que rumo a gente vai tomar, onde isso vai parar, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu fico impressionado com o STF, com todo respeito, tá, STF? Eu acho vocês fantásticos, todos os ministros maravilhosos, tenho muito respeito pelo trabalho de vocês. Mas,
como economista, como especialista em política pública, me incomoda um pouco do trabalho do STF de querer fazer política pública com base na lei. Tipo, e é da Constituição, porque o trabalho do STF, em teoria, é respeitar a Constituição, né? Aí o cara vai lá e vê uma política pública, sei lá, vou inventar aqui da minha cabeça, aborto. Aí o cara vai querer definir aquela política pública com base no que ele determinou lá, de que ele enxergou na Constituição, etc e tal. E tudo bem, a lei tem que ser respeitada mesmo, não tô querendo acabar com a ordem, mas, poxa, e se a gente fizesse uma análise de política pública, olhar, assim, os números, né, refletir um pouco, né, já que a gente tá falando de fazer política pública, e se a gente analisar do ponto de vista da política pública? Não, a gente vai analisar do ponto de vista da lei, e geralmente é uma briga que vai muito mais por preferência, né? Tipo, eu vou brigar com aquele grupo, eu vou bater o pé para aquele grupo, do que por realmente, não, a Constituição tá falando isso e isso faz sentido, então vamos seguir. Eu fico revoltada. Aí saiu uma matéria, eu não lembro, foi Barroso. Barroso inova e contrata economista para seu gabinete no STF. Como assim inova, cara? O cara tá fazendo política pública, o mínimo que ele tem que ter é alguém mensurando ali o que tá acontecendo, o impacto do que você tá fazendo. Tipo, se você tá legislando e governando o país, o mínimo que você tem que ter não devia ser uma inovação, é tipo o básico. Você tem que fundamentar não só, já que você tá governando, não é só a lei. Você vai olhar para outros aspectos também, né? Quando você olha pro mundo, assim, de países emergentes, que até acabaram, talvez possa dizer, criando um método diferente, que a gente flerta bem, tipo China, a gente flerta bem com Rússia. Existe um flerte, né, do Lula com esses países. A China que eu conheci lá atrás era uma China extremamente pobre, milhões de pessoas passando fome, e hoje a gente vê uma potência, um país que se desenvolveu, potência mundial, deu uma diminuída no crescimento, mas continua crescendo forte, ameaça movimentos globais. Eles encontraram um caminho que parece fazer mais sentido na sua cabeça? O que acontece lá na sua leitura? Cara, isso é polêmico, hein? Você me colocou numa saia justa, porque eu tenho uma opinião super contra o senso comum. Eu não acho que a China é uma potência, eu acho que a China chegou no esgotamento. Sabe uma torneira que tem muita pressão no começo e sai muita água? Aí quando acabou a pressão, fica naquele marasmo. E vai ficar nesse marasmo se não aumentar a pressão de novo, se não fizer alguma coisa para aumentar a pressão de novo, vai ficar nesse marasmo. Tudo bem, é uma piscina gigantesca, tem muita água para sair ainda. Mas só vai sair mediante pressão. Então, eu não acho que a China... Eu acho que a China fez o quê? A China fez algumas políticas... O que acontece, né? Qual que é a ótica capitalista, querendo ou não, é isso. Onde tem muito problema, tem muita oportunidade, certo? Onde você tiver mais problema, você tem mais chance de ter êxito em resolver problema. Onde não tem problema nenhum, você não vai ter um índice grande de crescimento, você não vai ter um índice, porque você já está com tudo mais ou menos organizado. A China, principalmente antes da abertura comercial, vivia uma situação de extrema pobreza, de literalmente as pessoas morrendo de fome, se matando lá, literalmente. A China teve que se abrir porque não tinha capacidade de se sustentar. No que se abriu, a torneira vazou, né? A pressão ali gigantesca, tinha muita oportunidade de muita gente. Pô, era a maior população do mundo, tinha muita mão de obra, tinha muito mercado consumidor, tinha muita coisa. Então, naturalmente, tinha um espaço muito grande. Só que esse espaço tem um limite. E é que nem aqui no Brasil. Chega uma hora que se você não continuar estimulando ali, esse desenvolvimento vai estagnar. E foi o que aconteceu. Eles começaram a criar, na minha opinião, tá? A China, com todo respeito, adoro a China também, acho incrível, os chineses são maravilhosos, Xi Jinping, você é incrível, mas eu acho que eles forçaram um pouco, que nem a gente fez aqui no Brasil, a mesmíssima coisa. Vamos universalizar o ensino superior? Colocar todo mundo na universidade? Vamos, mas não gerou emprego. Não fez uma máquina produtiva ali. Agora os jovens chineses estão todos desempregados, ninguém quer trabalhar. Por quê? Porque o emprego que tem é o emprego que não requer ensino superior, né? É na lavoura, é um trampo mais difícil. Poxa, tenho um diploma universitário, não vou trabalhar na lavoura. Eu saí sei lá, eu ia falar do sertão, né? Na China não tem sertão, mas do agro chinês para vir para a cidade para estudar. Eu não vou voltar para lá.
Então eu quero um emprego, só que não teve esse planejamento, porque é essa visão limitada de política pública, que você não pensa na causa e efeito, você pensa assim, eu acho que todo mundo deveria ter estudo, então vamos dar estudo para todo mundo, tá? Mas e depois disso, o que vai acontecer? A China foi lá, e eu acho que é óbvio, né, a crise do setor imobiliário é o melhor exemplo disso. O que adianta você construir um monte de casa, construir um monte de cidade, um monte de avenida, um monte de coisa? É isso que o Lula tenta fazer com o PAC, né? Vamos investir ali, colocar muito dinheiro em estrada. Mano, se essa estrada não for levar, se ela não tiver uma razão econômica para existir, você vai ligar lá, Rio de Janeiro e São Paulo. Se essa estrada não tiver uma razão econômica de transportar pessoas, produtos, etc., ela vai sucatear. No que ela sucatear, ela deixa de ser um ativo econômico. Ela vira como é que fala? Tem um nome isso, né? Na administração. Como é que fala? Pra mim é um passivo, né? Mas que vai... Vaca leiteira? Que vai perdendo valor. Vai perdendo valor, depreciando. Isso, depreciando. Vira um passivo totalmente, que só deprecia. Então, não tem essa visão de que tudo, as pessoas ficam culpando, isso eu acho tão infantil, que as pessoas ficam culpando o sistema, ao invés de simplesmente virar e falar assim, cara, o sistema é esse. Como que eu posso fazer o melhor possível para, né, explorar bem esse sistema e evoluir dentro dele? Eu vou construir uma estrada? Então eu vou construir um monte de coisa que vai fazer sentido essa estrada existir. Não adianta você construir, que nem a China fez, construir um monte de prédio. Durante a construção, beleza, você vai gerar emprego, vai gerar um ecossistema e tal, depois foi construído, e aí? Não vai ter nada, os estádios da Copa, beleza, estava gerando um emprego, gerou ali um ecossistema, acabou e não tem campeonato. Como que vai sustentar aquele estádio? Não tem como. Você acha, então, que eles já chegaram no limite? Dadas as configurações atuais? Nesse modelo que eles têm hoje, chegaram no limite. Mas eu acho que eles não são burros, eles têm consciência, tanto é que eles estão fazendo briga aí pelo mundo afora, porque eles têm consciência de que chegaram no limite, precisam arrumar um motivo ali para balançar aquela economia. A Rússia já é um pouco diferente, mas tá indo na mesma direção. Agora, a China, eles têm até um projeto, né, de remodelar o projeto de desenvolvimento deles atual, eles querem remodelar. Mas eles já estão dando sinais, e a geopolítica é uma coisa muito interessante, porque é muito que nem o comportamento humano, eles já estão dando sinais de que eles sabem que estão fazendo, quer dizer, que deu merda há muito tempo, porque eles começaram a brigar com a China, com a Índia. Do nada começa a brigar por território com a Índia. O território nem vai fazer diferença nenhuma para eles. Começa a brigar por território com a Índia, que é o quê? A segunda maior potência em população. O segundo maior potencial de roubar o espaço da... O segundo não, o primeiro maior potencial de roubar o espaço da China. Que agora é literalmente a maior população, né? Depois da briga com a Índia, começou a acirrar a briga com o Taiwan. Aí vai lá e acirra a briga lá com o outro que eu esqueci o nome. Verdade. Como é que chama aquilo lá? Hong Kong. Hong Kong. Acelera ali o processo que... Mais 10 aninhos eles estariam com o processo encaminhado. Mas não, inventa lá uma briga. Eles começam a arrumar motivo e todo mundo critica os Estados Unidos por fazer isso. Ninguém nega. Os Estados Unidos, de fato, inventou um monte de briga para fazer dinheiro. Agora a China tá fazendo igualzinho. Ninguém, não. A China é uma superpotência. Tá tudo bem. Mas é um case econômico impressionante. Não é assim, pô, eu sou totalmente contra muitas das coisas que aconteceram ali. Mas eles são um case, né? Porque, enquanto eu estou vivo, eu vi a China pobreza extrema e hoje a China, essa riqueza que eles estão, alguma coisa eles acertaram a mão e muito bem, né? Eles acertaram a mão na cultura, né? Porque a sociedade, ela aceita bem esse regime. Mas na China você não pode viajar de um estado para o outro sem ter autorização do governo. Você não tem nenhuma liberdade. Sim, isso é uma merda. Você não tem nenhuma liberdade. Você não pode tomar nenhuma decisão. Seu reconhecimento facial está em todos os lugares. Se você andar na rua, em um momento que o governo falou que você não pode andar na rua, você está ferrado. Se você for do Partido Comunista, que é o partido do governo, e criticar o presidente, você vai preso. Eu não acho que isso é certo, não. Você não tem acesso à informação, você vive aí na ignorância, né? Porque você só pode... toda a informação chega pra você filtradinha, né? Embalada numa propaganda. Né? Eu não acho que isso... Na minha opinião, isso não é sucesso. Mas eu entendo quem enxerga isso como sucesso. Eu prefiro 1000 vezes ser um país como o Brasil, que passa por ditadura, briga, vem Bolsonaro, vem Lula, a gente fica tretando infinitamente, mas a gente ainda consegue criticar o STF de certa forma, e vai evoluindo, e o progresso individual, por mais que
a gente tenha muita desigualdade de oportunidade, mas o progresso individual de um ser humano, ele existe e ele tem liberdade de escolha, do que viver numa sociedade que eu sou obrigada a viver o que o Estado está me falando que eu tenho que fazer. Eu falo de China um pouco, porque assim, apesar deles terem esse progresso econômico importante, o meio que eles utilizaram eu abomino. Eu acho que você ter sua liberdade deveria ser algo assim inviolável, né? E lá a gente já sabe que isso já perdeu faz tempo, a população aceita como uma normalidade. Tem gente que gosta, não entende totalmente, mas tem gente que gosta, etc. Mas eu vejo que o Brasil vai para caminhos similares, né? E a gente tá com 2 países na América Latina que foram potências. Pô, a Argentina foi a 6ª maior economia do mundo. Venezuela já foi a maior economia da América Latina, em um dos indicadores. E, poxa, viraram Venezuela, viraram Argentina. Eu tenho uma frustração enorme, porque, cara, a gente inventa coisas incríveis, a gente manda a pessoa pro espaço, a gente faz o exame que te fatia e você consegue ver seu cérebro inteiro. Meu, mas até hoje a gente não consegue ter um nível de estabilidade e conforto econômico. E eu ainda escuto pessoas falando assim, pô, o Brasil nunca vai ser uma Venezuela. Eu truco isso. Qual que é a sua opinião? Eu acho que nunca vai ser uma Venezuela. Nunca vai ser. Você acha que não existe a menor chance da gente dar um tropeço como a Argentina? Jamais. Então me conforte meu coração, Olivia. O Brasil é conservador. O Brasil é de direita por cultura. Não existe uma... A gente tem ditadura de direita, a gente teve a ditadura militar, mas a gente não tem uma ditadura de esquerda. Não tem como isso acontecer. Ainda mais com a esquerda sendo burra estrategicamente. É impressionante como a esquerda é burra. Porque... Não, mas a direita é mais. Não, a esquerda é muito burra, porque se vocês querem se aproximar da maior população que é evangélica, defendendo o que os evangélicos são contra, você nunca vai... Você tem que falar a língua do cara. Porra, é uma questão estratégica. Você quer conquistar um espaço? Você quer perder a razão? Quer dizer, você quer manter a razão ou conquistar o espaço que você quer conquistar? Tem que ser objetivo. Eles não flexibilizam um segundo, mas é que isso faz pauta da esquerda, né? Eles não vão abrir mão das principais pautas deles, né? Não é que é abrir mão, é saber conversar. Marina Silva é evangélica, mas ela conversa sobre os assuntos que, enfim, a esquerda conversa. Sabe? Ela é uma mulher que pensa assim, ela fala, tudo bem, eu sou contra o aborto, mas eu consigo conversar sobre isso, eu não vou ficar, aborto não, aborto nunca. Ela entende que a gente vive num sistema democrático. O problema é que a esquerda vem com uma... É a esquerda mais burra, a esquerda mais idiota, que nunca vai chegar no poder, porque o Lula não é assim. O Lula ainda tem uma noção estratégica. Mas a esquerda burra, que fica, não... se você falar tal coisa, você está sendo racista. Se você falar tal coisa, às vezes você falou, porque tá no contexto ali, não tem nada a ver, você não tem nenhuma intenção de, não, vamos cancelar essa pessoa, esquerda burra, que domina a cabeça do jovem, porque o jovem é carente de um manual de como se comportar, a esquerda chega e fala, é assim que você tem que se comportar. Aí o jovem fala, não, beleza, aí fica um monte de boçal militando em relação a coisas que não fazem o menor sentido, que não levam para progresso nenhum, que não trazem evolução nenhuma, e a gente fica nessa coisa tosca, mas ela não cresce, ela fica nisso, porque aí o jovem vai entrar, eventualmente, acredito eu, vai entrar no mercado de trabalho, começa a trabalhar, começa a ter que sustentar a família, cuidar da vida e tal, aí ele fala, não vou ficar brigando por causa pra usar pronome neutro, de gênero neutro, eu realmente tenho mais o que fazer, sabe, tipo, tô nem aí, você se declara o que você quiser, se você quiser declarar como cachorro, tá tudo bem, mas eu tenho que trocar minha vida aqui, sabe? Tem outras coisas que são mais urgentes na situação que a gente tá vivendo hoje. Você falou dos jovens, né? Hoje, poxa, a maioria deles eu acho que são predominantemente de esquerda, né? E a gente vê, acho que 3 grandes pilares importantes que são, assim, pra mim, lavagem cerebral. Primeiro, educação. Difícil hoje você ver um professor que não seja de esquerda, né? A mídia, predominantemente de esquerda, e a cultura em geral, quase todos os artistas são também. Então, são 3 pilares muito importantes, né? Se a gente estiver falando, assim, de influência, talvez sejam os 3 pilares mais importantes na mudança de cabeça das pessoas. Eu acho que a mídia, na verdade, gira em onde o dinheiro tá. Eu não acho que seja uma coisa
uma agenda da mídia. É que nem propaganda, cara. A marca não vai falar o que o público quer ouvir para vender. A mídia também vai falar para receber o clique, vai falar o que precisa ser. O que precisa não, o que o público quer escutar. Então a mídia eu tiro um pouco dessa conta. Porque se sentir ali que tem uma demanda, inclusive devem estar perdendo a oportunidade de não sentirem um pouco dessa demanda. Os professores, eu acho muito louco. Isso eu acho muito, muito louco, assim, porque a gente tem professores. É uma pena. Mas a gente tem professores muito medíocres, né? E que são muito rasos na explicação da história e do contexto e da educação do jovem. Mas eu não sei se eles são maioria. Porque, pelo menos comigo, assim, eu recebo muita mensagem de professor. Professor falando assim, eu tenho que falar isso aqui no seu inbox, porque se eu falar isso na sala de aula ou se eu falar isso na escola, eu vou ser linchado. Então, eu não sei. É que o problema é que os ruins são muito barulhentos, né? São. Mas eu não sei se tem essa dominância mesmo. Porque assim, estatisticamente, na hora que você pega algumas coisas são calculáveis, né? Por exemplo, no ambiente que você estudou, que é nas universidades federais. Se a gente pega os trabalhos apresentados nos últimos 10 anos, é mais de 95% todos orientados à esquerda. Então, assim, é natural que essa influência venha do professor também, sabe? E isso me preocupa porque eu fico pensando assim, como é que vão ser as próximas eleições? Hoje está tudo muito incerto, porque a gente não sabe quem vai ser o sucessor, vai ser o Haddad, será que ele tem punch para conseguir, quem vai estar competindo, etc e tal. Mas eu estou mais olhando para a ótica da população. A população que está vindo em massa para ser votante me parece ser uma população predominantemente de esquerda. E me preocupa demais quando a gente deixa de ser plural, né? Que a gente só começa a falar sobre um lado só e com intolerância. Porque é o que você falou assim, poxa, a gente precisa saber dialogar, né? Te preocupa isso? Então, enquanto você estava falando, eu falei, e aí? O que eu vou responder, né? Eu me comprometo ou não? Eu falo a verdade ou sou política? Eu fiz campanha, né, no ano passado, para todo o espectro político. E as minhas campanhas, as que eu fiquei, foram muito bem sucedidas, porque eu acho que eu aprendi a jogar um jogo que é um jogo divertido, embora nem sempre as pessoas vão me achar legal por falar isso, que é jogar para quem faz barulho. Então, quando eu fiz campanha para candidatos petistas, eu falava, a galera gosta, quem gosta do Lula vai se manifestar, quem não gosta também vai se manifestar, então eu vou jogar isso, vou jogar o Lula porque eu sei que vai dar engajamento. Mas a verdade verdadeira é que eu sei, e eu conseguia ver isso no mapa ali dos dados, que aquelas são as pessoas barulhentas, mas não é a maioria. A maioria é silenciosa, a maioria não tá nem aí para isso, a maioria tá muito mais preocupada em resolver problema, e se o debate fosse outro, fosse sobre a resolução do problema, eles estariam muito mais interessados do que esse papo, não, mas é Lula ou Bolsonaro? Porque o Bolsonaro falou aquilo, porque o Lula falou aquilo. A galera não quer saber disso. Por isso que a galera fica assistindo dancinha, por isso que a galera fica assistindo fofoca, fica assistindo coisa tosca, porque não tem o assunto legal. Se a gente conseguisse conduzir a conversa para uma coisa mais legal, talvez a gente tivesse um engajamento diferente, uma percepção diferente das pessoas. Mas, infelizmente, ainda tem uma dominância muito grande de quem é completamente apaixonado, cego, né? E como, sei lá, marqueteira, se é que eu posso me chamar de marqueteira, eu jogava muito com isso, assim, eu sei que eles vão fazer barulho, então eu vou jogar com quem faz barulho. Eu não vou jogar com quem tá calado, porque isso daí não vai trazer voto. Quando você olha, assim, o Brasil globalmente, o Paulo Guedes deu uma opinião dizendo que a gente era um país super bem posicionado para o momento que a gente vivia. Que a gente ia ter que ser parceiro econômico de potências super importantes. Você compactua com essa visão dele de que a gente está num momento bom pra gente? Ele fez parcerias de investimentos importantes que daria crescimento pra gente nos próximos 10 anos e tal. Você enxerga dessa mesma forma que ele? Eu acho que a gente pode ter sucesso fazendo parceria dos dois lados. Se a gente, por exemplo, fizer parceria com a Argentina,
como nós sendo a potência e a Argentina sendo quem a gente está ajudando, né? Tipo, sei lá, nosso, não subjugado, né? Mas, tipo, os ajudados, a gente tem muito potencial de crescimento nessa relação também. Se a gente fizer parceria com os Estados Unidos, a gente tem potencial de crescimento, mas aí vai ser a posição contrária. Então, é tudo uma questão da estratégia que a gente desenhar. O Paulo Guedes tem uma visão muito de empresário, né? Ele tem uma visão muito voltada para mercado e tal, o que não é ruim, né? No final de contas, a gente quer que a economia se desenvolva. Mas não é só isso que define o nosso desenvolvimento econômico, né? E, infelizmente, não adianta só a gente aquecer o mercado, que isso não vai trazer desenvolvimento, isso não vai melhorar a vida das pessoas, isso não vai melhorar o próprio mercado, porque é fogo de palha, às vezes, né? Faz uma parceria que dura um tempinho e acaba. Ou faz uma parceria que, putz, perdura, mas vira um estorvo, tipo essas isenções que a gente dá para carro, para algumas indústrias específicas, que viram um negócio para sempre, mesmo que viram completamente ruim, não é saudável para o mercado, não é saudável para a economia, não é saudável para a empresa, não é saudável para ninguém, mas a gente mantém porque já começou e vai até o fim. É tudo uma questão de como a gente quer se definir. Eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, e eu acho que devia partir do Congresso, não da presidência, é definir, cara, qual vai ser o nosso plano de ação, assim. Porque o Congresso tem muito mais poder de perpetuar, né, um projeto, uma agenda, do que o governo, porque pode ser que amanhã o Bolsonaro volte, sei lá, a gente não sabe. E o Bolsonaro vai querer mudar o Bolsa Família para Auxílio Brasil de novo, vai ficar essa coisa besta. O Congresso não, o Congresso pode definir, não, a gente não vai... E o Congresso até que está fazendo isso, de certa forma, de falar pro Lula, olha, a gente fez aqui a reforma previdenciária, a gente quer manter isso aqui, viu, não vai querer tirar isso da gente, não. Você quer tirar o teto de gastos? Tudo bem, apresenta uma contraproposta, porque não é assim. Aqui não é mais aquela farra que você tinha antes de gastar à vontade. Vai ter que ter um limite, isso faz sentido, isso fez bem pra gente. E a gente quer manter. Então, é uma questão de criar uma agenda que o Congresso siga. Eu tenho um sonho, não sei se você sabe desse meu sonho. Acho que não. Eu criei um índice de avaliação de político, né? Ah, criou? Criei. E o meu índice foi bem top. No ano passado a gente foi capa da revista Veja, inclusive. Que legal. Eu tenho muito orgulho disso. O objetivo do índice, não é que nem o ranking dos políticos. O ranking dos políticos é apontar o dedo. Falar, esse cara aqui é foda, esse aqui é ruim. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é falar assim, cara, deputado, seu trabalho tá bom nisso daqui, mas você pode melhorar nisso daqui. É assim que você melhora isso daqui. Vamos melhorar? Você tá afim? E vai ajudando o cara. E meu objetivo no longo prazo, agora a gente ainda está incipiente, né? Ainda precisa ganhar relevância o índice, precisa de fato os deputados se preocuparem com isso, a população de fato se preocupar com isso, tem todo esse aspecto que eu tenho que levar em consideração. Mas o meu sonho é que eventualmente esse índice seja a população definindo o que ela quer. Então, assim, eu quero muito que, sei lá, parlamentares que trabalhem pela Amazônia sejam melhor avaliados. Então, a gente vai lá e coloca um indicador ali que foi uma escolha democrática e vai incentivar que aquele parlamentar vai trabalhar nesse sentido. Ah, eu quero um parlamentar que, não sei, trabalha pelo direito da mulher, que seja, qualquer coisa assim. E aí a população vai lá e avalia. O índice consegue mensurar, a gente tem dado para mensurar isso. Então, ao invés de ser uma pessoa que simplesmente faz um vídeo e posta no Instagram, olha, eu defendo o direito da mulher. Uma pessoa que realmente faz alguma coisa, ao invés de ser, eu vou ser polêmica demais, mas ao invés de ser uma mulher trans que fala, vou defender o direito da mulher trans, ser uma pessoa que realmente, porque às vezes nem precisa ser uma mulher trans para defender o direito da mulher trans, às vezes tem um homem cis que tá lá defendendo o direito da mulher trans melhor do que a própria mulher trans. Então, a gente tem que mensurar exatamente qual é a ação do político, do nosso governo, para conseguir direcionar para onde a gente quer. O meu sonho é conseguir estimular, conscientizar as pessoas e estimular mecanismos na nossa sociedade que direcionem para isso. Porque se a gente continuar do jeito que a gente está, dependendo de uma agenda de Lula, dependendo de uma agenda de Bolsonaro, a gente não vai evoluir nunca. Mas você tem visto essa influência? Porque, poxa, hoje a informação propaga muito mais rápido do que no passado, né? Hoje é mais fácil você ter uma leitura de quando a população tá gostando ou não tá gostando. Eu tenho a sensação que eles estão cagando para isso. Você acha que está escutando isso tem influenciado a mudança de comportamento dos políticos? Porque eu tô entendendo que você gostaria de dar, tipo assim, tá aqui, ó, um raio-x seu. Se você quiser progredir, melhorar no país, cara, segue esse plano aqui, que esse plano vai te ajudar, né?
É que tem políticos e políticos, né? Tem alguns que ficam muito orgulhosos, falam, nossa, realmente, eu trabalho muito, porque tem político que trabalha realmente, assim, a gente fica com essa noção de que todo mundo é corrupto, não faz nada, mas tem muito político que, acho que eu diria que a metade trabalha. Metade? Não faz porra nenhuma, mas a metade realmente trabalha, faz um esforço. E desses que fazem esforço, tem alguns que fazem um esforço e não tem, infelizmente tem habilidade política, mas não tem conhecimento, não tem informação, não tem recurso para realmente trabalhar. Esses caras ficam interessados. É claro que eles estão preocupados se eles vão ser reeleitos, né? Então, tipo, se isso trouxer ajuda para a reeleição, ótimo. Mas tem alguns políticos que estão interessados, mas principalmente os que já fazem bem feito, eles dão um valor, assim. Eles falam, realmente que bom que dá para mensurar e ver que isso dá certo e tal. Então, acho que dá. O importante é a gente conseguir definir que a população preste atenção nisso. Uma vez que a gente conseguir que a população preste atenção, só que é muito difícil explicar esse índice para a população. É muito difícil. Porque toda vez que eu falo, não, mas é um índice totalmente baseado em dados. É impossível avaliar política baseada em dados. Política vai ter sempre viés. Tipo, mano, não é verdade isso. Eu consigo ver se a pessoa está trabalhando ou não. Isso não tem viés. O que você usa hoje de critério? São vários indicadores. Tem indicador de produtividade. Aí a pessoa vai falar, mas produzir não quer dizer que é produzir coisa boa. Mas a gente mede o impacto da produtividade também. Então, se o cara tá lá fazendo nome de rodovia, não vai contar ponto. Vai contar se ele estiver fazendo alguma coisa relevante. Mas também não é só isso que conta, não. Às vezes, a pessoa articular para fazer um projeto dar certo vale muito mais do que a pessoa fazer um projeto que não vai fazer porra nenhuma. Então, tem articulação, tem proposição, tem relevância, tem voto. Inclusive, a gente estava tendo, eu nem sei se posso falar isso também, a gente estava tendo uma discussão sobre o índice essa semana, eu e os doutores, né? Olha que coisa chique, eu tive que contratar doutores para me ajudar, porque eu não tinha competência. Caramba, que demais. Aí, a gente estava discutindo ali essa questão dos votos. Porque, por estratégia política, tem muitas vezes o parlamentar não vai votar para não ir contra o partido, para não gerar desagrado, né? Ele fala, não, vou me abster. E aí ele perde ponto. E aí tem um dos doutores que trabalha no Legislativo há muito tempo, ele falou assim, Olivia, mas o cara vai fazer isso, vai ser sempre assim, tipo, ele já virou cínico em relação a esse aspecto, sabe? Ele tratou com naturalidade. Eu falei, não, mas não é assim, não foi com esse objetivo que eu criei esse índice. Eu criei esse índice para estimular que o cara faça o trabalho dele. O trabalho dele é votar, foda-se que vai gerar desconforto, foda-se que vai contra... É uma situação que ele tem que passar. Eu tenho que passar por situações do meu trabalho que eu não gosto. Se ele vai ter que passar por situações que ele não gosta do trabalho dele, é azar dele, mas ele escolheu essa carreira. Então ele vai levar nota ruim sim, não tô nem aí se é uma estratégia política. Ele, você é muito sonhadora. Eu sei que eu sou, mas tô aí, tô tentando. Meu, muito, muito legal esse projeto. Eu tive um conhecido, faz parte de um grupo de empreendedor que eu faço parte. Eu preciso lembrar, ele desenvolveu um aplicativo que a ideia era exatamente essa. Era ser um marketplace que unia os políticos, só que ele não fazia o indicador, ele não tinha ranking. Então, ele trazia dados e tentava fazer com que as pessoas influenciassem do que você espera do seu candidato. Quem você votou, o que você espera dele, para essa pessoa receber feedback. Meio que criar um diálogo, assim, né? O que eu acho super importante, né? Eu acho que os políticos deveriam escutar mais. Acho que escutam um pouco, né? Muito legal essa iniciativa. Mas não foi pra frente o aplicativo. Ele foi pra frente, fez um baita barulho, saiu num monte de mídia. Mas eu não sei se a galera de fato usou, porque é o que você falou assim, esse é o seu mundo, você vive isso 24 horas por dia, mas a maioria da população, é o que você falou, a galera tá cagando, né? Então eu não sei que próximos passos deu, mas foi um projeto que ele tinha feito, assim, muito de, eu preciso ajudar o Brasil, sabe? Empresário, vendeu empresa, deu super certo, falou, cara, eu quero ajudar o Brasil de alguma forma. Mas o que eu faço, eu não ranqueio político por esse motivo. Porque eu tenho tanto cautela de cair num vale de que ninguém vai dar bola, que eu falo assim, não, então a gente vai fazer, a gente combinou isso essa semana, inclusive, a gente só vai mostrar a nota de quem foi bem. Porque aí quem foi mal não vai ficar, a gente não quer constranger o cara, você foi mal. A gente quer falar, cara, existem coisas que você pode fazer pra melhorar, não é? O objetivo não é entrar nessa polarização. Você tem uma linha de corte. Quem não fez coisa nem aparece. Não aparece a nota, a pessoa tá lá, mas não aparece a nota. Aí você não sabe se ele foi muito mal ou se ele só tá na média ali. A gente só mostra que realmente foi muito bom.
Eu queria tocar num outro assunto com você, que é do país que você viveu, especialmente na Califórnia. Porque, poxa, eu sou do mundo de tech, minha vida inteira eu cresci vendo o Silicon Valley se desenvolver e ver que a Califórnia, se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo. E, poxa, sempre tive uma impressão muito boa ali da Califórnia. E sempre frequentei, todo ano ia pra lá, e eu fui vendo o estado, ficar numa situação assim, deplorável, né? Assustador, dos roubos, das políticas que foram implantadas a favor do usuário de droga, dos benefícios que eles recebem, do roubo, do porte de droga, tanta coisa. Só que óbvio que não é uma leitura simplista como essa, porque eu acho que a gente passou por um problema econômico lá relevante do crescimento e da falta de infraestrutura que imagino que tenha contribuído. Qual que é a sua leitura para esse caos que está armado hoje na Califórnia? Essa semana passada eu fiquei sabendo que eles implementaram uma política, não sei se você viu, de vending machine, só que é de graça, daquele negócio que você coloca pra quem tá tendo overdose. Nossa, adrenalina. Eu achei isso pesado. EpiPen. Epinephrine. Imagina. E aí tem várias vending machines espalhadas por toda a Califórnia, loucura, porque tá tendo tanta overdose que, tipo, as pessoas comuns na rua podem pegar a caneta e eu fico até arrepiado só de pensar nisso. É realmente muito sério. Mas eu acho que... Cara, é um conjunto, né? Esse negócio eu sou super progressista, ninguém nunca vai poder falar... Acho que eu sou a pessoa mais progressista que eu conheço. Ninguém nunca vai me convencer de que progressismo não é legal. Mas, assim, eu acho que pro progressismo fazer sentido, a gente tem que ser democrático e a gente tem que agir com estratégia. Então, acho que erra um pouco na mão. Eu lembro daquele Mark Ruffalo, o ator lá, que falou, peguem os meus milhões, por favor, governo, me taxe, eu quero pagar mais impostos. Eu lembro dele. Meu filho, pega o seu dinheiro e dá pro governo, você não precisa pedir mais não impostos. Precisa, investe, cria uma ONG, né? Não precisa fazer esse drama Foi idiota isso, pelo amor de Deus. E aí, na Califórnia tem muito disso. Tem muito dessa culpa, né, de quem ficou, porque teve esse enriquecimento, e aí teve uma culpa muito grande, tipo, eu fiquei muito rico, e olha aquele cara, ele tá fudido, e eu aqui, multimilionário. E aí eles acabaram perdendo um pouco da mão, assim. E aí tem muito essa pressão desse discurso, que é um discurso muito sacana de... Porra, mas aquele cara é coitado, ele tá roubando só $100. O que é $100? $100 não é nada. Deixa ele roubar $100, tá tudo bem. De fato, $100 não é nada. Pra acabar com a vida de uma pessoa, de fato, não é nada. O problema é que a gente tem que olhar pro contexto. Por que esse cara tá roubando? O problema não é o cara roubar. É o contexto do que ele tá vivendo, né? Então vamos analisar. Esse cara tá roubando por quê? Ele precisa desse produto? Ele tá roubando porque ele tá passando necessidade? Ele tá roubando porque ele não tem mais nada pra fazer? Porque tem moleque que rouba por hobby. Então, assim, tem que entender qual que é o contexto pra gente desenhar a política. Mas não, a gente fica nessa coisa sentimental. Putz, mas eu sou tão rico e ele é tão fodido. Deixa ele roubar $100, vai, tudo bem. E aí vai passando pano e fica numa coisa sem estratégia. E na Califórnia é uma tristeza, porque realmente, assim, eles têm muito dinheiro, eles têm muitos recursos, mas tem uma dominância cultural, assim, de não permitir que políticas boas sejam feitas, que não faz o menor sentido. E são políticas que, obviamente... um estado que já há muitos anos está sendo governado pelo lado da esquerda, que a gente sabe que é a favor de liberação das drogas, etc. Só que isso cria um incentivo contrário, né? E o que mais me impressiona é a mesma coisa que impressiona com Cuba, com Argentina, com Venezuela. Não conseguem sair disso. A minha maior preocupação é que você entra num determinado momento, num buraco, que todo mundo lê e fala, tá no buraco. Caiu agora, precisa sair. E não consegue sair. Eu fico impressionado com a capacidade, talvez, esse próximo candidato aí, até exagerado na Argentina, né, o Milei, né, um doido, né, mas é isso, você tá vivendo o contrário, né, cara, que poder que as pessoas têm de continuar insistindo no mesmo erro, né. Tipo assim, você não vê
a Califórnia dando passos muito relevantes para recuperar o que eles perderam. Um monte de empresa foi embora, um monte de tributo vai deixar de ser arrecadado, né? Porque as pessoas falam, meu, isso daqui virou um caos, tô indo embora, né? É verdade, um monte de loja fechou. Mas não vai, até que exista um interesse social, e não tem que ter, assim, eu sou mega desencantada com a Califórnia. Eu fiz um intercâmbio em São Francisco, assim, que eu fiquei, nossa, que bosta, sabe? Tipo, que... Já tava numa época complicada? Nossa, já tava totalmente dominado por morador de rua, sabe? Aquela coisa... Cheio de zumbi na rua. Não é legal, assim, não é aquele sonho que venderam. E pra mim, que sou progressista, seria um lugar super legal, né? Pô, tem a Rua Castro, tem um monte de coisa super pra frentex, super incrível, mas você anda na rua com medo. Não é nem o medo de ser assaltado, é o medo de alguma coisa bizarra acontecer do seu lado. Eu lembro que eu tive um colega do intercâmbio que foi espancado por um morador de rua, do nada, sem nenhum motivo, do nada. E aí o estado da Califórnia pagou pra ele, sei lá, muitos dólares como indenização. E eu fiquei, meu, que bagulho louco, né? Porque o moleque veio pra cá pra realizar um sonho, de repente foi espancado por um morador de rua. Não faz o menor sentido. E voltou pro país dele, provavelmente totalmente desiludido, falando, não volto mais pra aquele lugar nunca mais. Mas você falou uma coisa, você falou do Milei, eu vou puxar um negócio. Bora. Que você já tinha falado antes, e eu acho que o Milei é um bom exemplo disso. A Argentina é conhecida por ser muito de esquerda, né? E aí veio o Milei e surpreende todo mundo. Nossa. A Argentina tem uma coisa que nem o Brasil. Eu acho que existe um conservadorismo muito grande. O problema é que essa bandeira da esquerda... Eu não gosto nem de chamar de esquerda, é uma esquerda burra, né? Uma esquerda chucra, que fica defendendo umas bandeiras só para manipular as pessoas. É evidente que não faz o menor sentido muitas das coisas que eles propagam, da forma como eles propagam, mas eles têm voz e têm apoio, e você não pode criticar, porque senão você é fascista. E aí vem o Milei corajoso falando um monte de coisa que a maioria nem concorda. Mas é tipo, meu, eu cansei de ficar repetindo esse iê de um lado, iê do outro. Vamos pegar alguém que tá falando alguma coisa diferente, porque pelo menos eu saio dessa groselha toda que a gente tá vivendo. Eu acho que o Brasil tem uma tendência o Bolsonaro foi uma tentativa disso, de sair um pouco. É que ele não era de verdade. Não sei se o Milei é. Mas enfim. E eu sou super favorável a gente ir pra uma linha que remexa totalmente com o sistema, remexa com a estrutura de todo mundo, para todo mundo ter que se sair do... Como é que fala? Da zona de conforto. Da zona de conforto, é. Mas não sei se é bom pra Argentina ter uma pessoa... Óbvio, eu flerto muito mais com as ideias dele, não sei se são implementáveis, muitas das que ele fala, né? Vou acabar com todos os ministérios, a gente só vai cuidar de educação e segurança e só... que é muito radical e muito contra tudo que veio vivendo, né? Eu fico com um pouco de medo, porque assim, eu acho que tudo que a gente está vivendo, a gente passa por um processo educacional da população. A população, ela precisa sair daquilo ali e evoluir. Poxa, a gente não quer mais divisão, né? A gente queria que a população se unisse, porque, poxa, é uma tristeza ver a Argentina onde é que ela tá, com o potencial que ela tem, e no buraco. E você fala assim, cara... Quantos anos, quantas décadas para ela conseguir voltar para o que ela já foi, né? E sair disso daqui. Então, ficou a sensação assim, pô, adoro de ter um equilíbrio, de finalmente ter alguém falando do outro lado, mas eu também fico preocupado que eu falo, pô, será que vai ser bom pro país? Eu acho que... Eu nem sei se o Milei, de fato, vai ser eleito, mas eu acho que o Bolsonaro serve como exemplo pra gente. O Lula, em outro contexto, o PT em outro contexto, deitava e rolava. Fazia literalmente o que quisesse. Agora o Lula tá vindo com ideia de PAC e tá todo mundo, meu, os seus PAC já não deram certo. Você nem terminou os seus PAC. Por que você quer fazer mais um, sabe? E se não tivesse tido um Bolsonaro, a gente não estaria tendo essa conversa. Estaria, não, Lula é o pai do povo. Ele levou todo mundo pra universidade pública, nananana, que... Tá, e daí? Essa molecada toda não tem emprego. Ninguém trabalha. Não adiantou nada. E aí? A universidade está totalmente sucateada, não produz nenhuma pesquisa relevante, a gente não tem relevância internacional, a gente não faz nada. Só tem a universidade que ele criou lá. Então, eu acho que, por mais que o Milei, de repente, não seja eleito, vem e coloca, abre espaço para as pessoas se colocarem. Antes não tinha isso, as pessoas se colocarem de direita. Tem uma pesquisa, não sei se você viu, uma pesquisa muito legal, não vou lembrar a fonte, uma pesquisa muito legal, que mostra dos anos 2000 para cá, as entrevistas de vocês consideram de direita ou de esquerda.
E aí, nos anos 2000, demais essa. era tipo 50% da população respondia não sei. Aí foi diminuindo ao longo do tempo e de uma maneira mais ou menos equilibrada. Do impeachment da Dilma pra frente, começou a crescer a direita e hoje tem mais gente falando que é de direita do que não sei e do que de esquerda. Então, cara, o Lula não tem um trabalho fácil. O PT não tem um trabalho fácil pela frente. O brasileiro, ele é conservador. Ele é evangélico, ele é um cara que preza pela família, que não quer essa ruptura doida, absurda de todos os valores para, sei lá, reestruturar tudo. Ele quer ter o trampo dele, não quer a revolução do proletariado, que nem a molecada acha que quer. Não, o trabalhador quer fazer a grana dele, enriquecer. Ninguém quer ser pobre, porra. Todo mundo quer trabalhar para enriquecer. Não faz sentido isso. E se a gente conseguir alimentar esse sonho, é que os políticos são burros. Se eles conseguissem alimentar esse sonho e direcionar as pessoas nesse sentido, eles teriam muito mais poder do que manter a galera na pobreza do jeito que a gente mantém, sabe? Total. Mas eu vejo que, assim, eu como empresário me assusto um pouco, porque eu vejo que eu não vejo essa conta sobrando para alguém que não seja os empresários, entende? Porque só quem foi empresário mesmo sabe, quão caro custa essa brincadeira. Eu que venho do mundo de startup, para mim é assustador, porque você paga, cara, milhões de imposto num negócio que você nem sabe se vai dar certo. E às vezes quebra, aí você fala, cara, beleza, todo esse dinheiro aqui que eu poderia ter investido mais e tentado fazer as coisas darem certo, não consegui, morri enforcado, quebrou o negócio e página virada. Eu sinto um pouco de falta de entender, assim, de dar prioridade para isso, né? Eu vejo que a gente não, só sacrifica, é só imposto na cabeça. E você vai vendo assim, puta, cara, isso joga contra o que a gente quer, né? A gente quer emprego, a gente quer progresso, a gente quer economia girando, né? Eu acho que os empresários não sabem se posicionar. E eu vejo muito empresário no estilo desse cara de Hollywood, assim, então tá, então me taxa. Porque eu sou rico mesmo, eu preciso pagar mais imposto. Ao invés de falar, não, eu quero gerar mais... Porra, velho. Olha que coisa linda que é o que o Saverin faz. Eu fico impressionada o tanto que gira a economia por causa da existência do Meta. A existência do Meta faz vários países, produzirem o PIB deles, ou 90%, sei lá, vários por cento de vários PIBs de vários países existe por causa do Meta. E a galera, não, ele é um capitalista malvado. Então, acho que se o empresário, como classe, né, soubesse se posicionar, eu tô fazendo o que tem que ser. Eu sou a solução. É isso que eu acredito de verdade, assim, do fundo do meu coração. Eu acredito que o mercado é a solução. Tudo é que o pessoal fica falando que eu sou capitalista safado, né? Porque eu acho que é isso. O mercado é a solução, não é o Estado. Foda-se o Estado. O Estado, tá lá porque ele tem que existir, porque tem que pôr ordem, beleza. Ele tem que direcionar ali algumas coisas que, infelizmente, a gente tá pra trás, mas não porque o mercado é ruim, mas porque desde a nossa formação a gente fez várias coisas erradas. A gente começou com um país escravocrata. É óbvio que vai ter consequências disso que a gente precisa corrigir, não é do dia pra noite. Mas se o empresário soubesse se reunir para fazer o lobby em seu favor, o Brasil é feito de microempresários, sabe? Um empresário que soubesse falar essa língua, que entendesse, ele conseguiria muito mais voto, muito mais rápido do que Total. Vários candidatos. Os poucos empresários que se pronunciam e tentam ajudar de fato, contribui demais, educa demais as pessoas, né? Primeiro porque você se identifica, que você fala, caramba, ele tá falando as dores que eu vivo, né? E eu, de fato, acho que falta muito. Por isso que eu critico, assim, a direita, porque eu falo assim, eu vejo um monte de besteira que a esquerda fez, mas, cara, eles são uma potência. Você olha a direita, cara, a gente ameaçou dar um rasante ali, um voozinho, e puta, cara, já estamos caindo, puta, não consegue se organizar, o líder máximo não conseguia se comunicar, não escuta, indirecionável. Cara, dá um pouco de agonia, né? Porque você continua vendo que a gente não tá passando os obstáculos que precisam passar. E, obviamente, você já percebeu que eu sou mais pessimista, né? Eu não sou tão otimista com o Brasil. Nossa, eu sou muito otimista. Você é muito otimista? Muito otimista. Óbvio que nesse momento eu também não vou falar que eu tô radiante. eu também sinto muitas dores, mas no geral eu sou bem otimista. Eu acredito que vai existir uma ruptura eventualmente. Alguma coisa vai acontecer que vai
estimular, talvez ele esteja estimulando a população a se conscientizar e tomar uma atitude. Mas eu acho que se houvesse investimento... Porque, assim, o que tem de líder empresarial hoje é a Fiesp, sabe? São coisas que estão totalmente politizadas, que não fazem sentido, não representa, de fato, né, a força produtiva. Então, se vocês dialogarem, conversarem e caminharem num sentido, eu acho que dá para fazer muito mais impacto do que qualquer agenda de qualquer partido específico. Eu concordo. Eu acho que o empresariado precisa se conversar, né? E eu acho que como a gente viveu muitos anos de progresso da esquerda, ainda tem muitos empresários com cabeça de esquerda. A gente vê as movimentações das conversas, né? Todo mundo deveria conversar com todo mundo, porque a gente deveria estar buscando progresso, independente do lado que a gente está buscando. Mas, puta, falta demais isso ainda, né? Falta demais, né? Porque as pessoas não conversam sobre solução, né? As pessoas conversam sobre preferências. Tipo, eu prefiro que o aborto não exista. Eu prefiro que exista. Tipo, qual que é o problema que a gente quer resolver? A sua preferência ou a saúde pública, a criança que está sendo abandonada? O que a gente quer resolver exatamente? Isso, eu realmente acho que é uma questão de comunicação, porque eu, no meu pouco alcance que tenho, vejo que eu já faço muita diferença com quem me escuta. De tanto eu repetir, falar assim, mas a pergunta não é se privatização é boa. A pergunta é, o que você quer? Qual é o problema que você quer resolver? Não é se roubar é crime XYZ. Por que essa pessoa está roubando? É você entender as causas para você discutir as consequências e como você quer resolver esse problema. Não é só discutir, esse é um problema, é culpa da esquerda. Não importa de quem é a culpa, cara. Para com essa mania desgraçada de querer arrumar um culpado. O problema é que a gente tem um problema, a gente quer arrumar uma solução. Não importa se foi o PT, se foi o Bolsonaro, se foi o Getúlio Vargas. Existe esse problema, a gente precisa resolver. E é isso. As leis trabalhistas, pra mim, são a pior coisa que a gente tem hoje. Getúlio Vargas foi maravilhoso na época dele, parabéns. Mas, quer dizer, ou não, né? Foi um ditador cuzão pra caralho. Mas, a gente ainda fica brigando por causa de uma lei de 50 anos atrás, cara. Vira a página, olha como o mercado mudou, vamos pra frente, sabe? O pessoal criticando o Uber sendo indenizado. Indenizada, loucura, não? Né? Tem que pagar indenização. Foi multado, 1 bilhão, né? 1 bilhão. O tanto de... Não que eu esteja defendendo a Uber, eu nem entendi por que ela foi multada nesse valor aí, nem fui atrás, mas, a Uber é a mesma coisa. Olha o tanto de emprego que os caras giram. Olha o tanto de economia que esses caras giram. E a gente fica penalizando. Eu odeio a Uber. Eu odeio a Uber. Você já viu a série da Uber? Já, demais. Adorei. Eu odeio a Uber. Não, realmente, gestão. Lá é total. Mas como uma empresa que veio aqui e gira a nossa economia, por que eu vou girar os caras? Estão pagando imposto pra caramba. Eu também acho. E eu acho que a gente é bom nisso, né? O Brasil, em exatamente atrapalhar, é aquele negócio, né? Puta, cara, a empresa entrou, mudou a história do país, porque hoje, cara, quantas pessoas hoje devem viver de Uber? Quantas pessoas hoje devem viver de entregar comida? Cara, a gente sabe que não é o emprego dos sonhos de todo mundo, mas, meu amigo, se serve como uma escada para você dar o próximo passo, se serve para você fazer um dinheirinho para complementar sua renda, que tem de mal, né? Poxa, e assim, Olivia, se fosse um Itaú, que tá lucrando 7, 8 bilhões por trimestre, você fala, caramba, vamos apertar, porque os caras estão, né, gera muito emprego, mas tá demais esse negócio, vamos apertar. Os caras estão quebrando. A gente nem sabe se o negócio vai sobreviver, então, é o contrário, a gente tinha que estar ajudando a entender como é que faz pra esse negócio viver, porque se o Uber sai do Brasil hoje, cara, vai doer, hein? Não, aí o Estado vai fazer o Uber do Estado. A galera vem com essas ideias, né? Não, a gente faz um Uber que é nosso. Faz. E tentaram várias vezes, né? O Dória tentou, depois fizeram de novo o aplicativo de táxi, o Easy Taxi, vamos fazer o Easy Taxi nosso. O pessoal não entende que, isso não é um aplicativo, cara, isso é uma empresa. Isso é uma empresa. E, cara, usualmente, assim, tem que ser bem realista, porque eu já trabalhei com o governo. Cara, a produtividade do governo é baixo demais, cara. Acho que quase tudo que a gente olha, assim, é muito ineficiência. E no setor privado é muito mais barato, né? Por isso que eu gosto um pouco, eu flerto muito, assim, cara, vamos enxugar o Estado, vamos fazer o que realmente importa. Você, pro nosso cenário, você gostava do caminho de privatizações ou você... Eu sou super privatiza tudo. Você é?
sou muito, privatiza tudo, privatiza até a Petrobras, pra mim pode privatizar tudo. Tudo. Coloca parceria público-privado, tudo, gestão de iniciativa privada, mas com uma regulação top. Tem que ser uma regulação, assim, incrível. Que proteja o país. Mas tem que ter a regulação, porque senão fica essa coisa aí tem muita corrupção, tem muita coisa zoada, mas pra mim podia privatizar tudo. Eu também sou desse, assim, poxa, porque a partir do momento que você começa a ver que o investimento que você faz tem um retorno X e na iniciativa privada tem 3x, 4x, 5x, você fala, a gente tá perdendo tempo, é burrice eu tá insistindo nesse caminho. Tem um caminho muito mais eficiente, ou aprende, né? Porque eu, como venho do mundo dos negócios, eu parto do princípio seguinte: tudo que não tem consequência, você não tem aquela preocupação, porque vale tudo. E quando vale tudo, meu amigo, vale tudo. Então, a partir do momento que você hoje tem uma função no governo, e sua função é fazer X, e você não faz o X, e você não é demitido por não fazer o X, acabou. Tipo assim, você sempre vai ser nivelado por baixo. E, poxa, eu conheço histórias de pessoas que, cara, anos iam no trabalho só pra tomar café e conversar com as pessoas, que trabalhar que é bom, nada. Então, poxa, isso não tá gerando produtividade, não tá ajudando em nada, né? Pelo contrário, aquele dinheiro que você falou aqui, aquele dinheiro que não serve pra nada. Que ele não tá trazendo progresso pro país, né? Nada. O meu irmão falou pra mim hoje, inclusive, a gente tava tendo essa conversa sobre o índice, né? Eu falei, não, porque eu tenho muitos sonhos com o índice. Minha vida tá toda... Eu desenhei toda uma carreira, assim, com o índice. Ele é a coluna vertebral. Aí ele falou assim, você tem que fazer o índice pra governo executivo, né? Pra mensurar o trabalho do executivo. Eu acho que se eu fizesse, eu ia ser morta muito rápido. Minha vida seria muito curta. Mas seria um caminho muito legal mesmo, pra mostrar pras pessoas assim, cara, a discussão não é se o Lula, sei lá, comprou um avião maior ou menor. É tipo, cara, qual que é o impacto disso? Objetivamente, assim, não tô nem aí. Foda-se se o avião é maior ou menor. Realmente não tô nem aí se o Lula vai dormir numa cama de 5 metros ou de 20 metros. Não me importa. O que importa é qual que é o impacto disso. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? O que é mais eficiente? De forma objetiva, assim. Não tem muito... Não é que eu gosto do Lula, não gosto do Lula. Não tô nem aí. De verdade, o Lula vai morrer eventualmente. Ele vai passar. O Estado, né? O país, não. Continua. A gente vai continuar aqui. E meus filhos, sei lá, todo mundo vai continuar aqui. A gente vai continuar sofrendo as consequências de decisões ruins que a gente continua tomando e que eu fico revoltada. Eu falo, mas por que a gente continua tomando essa decisão que a gente sabe que é ruim? A gente tem como medir. A gente mede aqui, ela é ruim nesse tanto. E a pessoa continua tomando aquela decisão. E a galera aplaudindo. Exatamente. Teve uma menina, uma vez, que postou no antigo Twitter, ela postou assim, não sei se você já viu isso, daí virou viral. Ela postou assim, porque um homem consegue engravidar 365 mulheres no ano, a mulher só consegue engravidar uma vez por ano, então a gente devia fazer controle populacional através do homem, não através da mulher. Por isso a gente não devia ter anticoncepcional feminino e só anticoncepcional masculino. E ela estava se julgando feminista. Eu falei, amiga, não é sobre controle populacional, a nossa população está diminuindo. Não a gente tem um problema. Ponto. O ponto é, eu quero ter liberdade de não precisar ter filho toda vez que eu tenho relação. No ponto, eu não tô nem aí se o cara vai engravidar ou não outras mulheres. Eu tô preocupada comigo. Isso é liberdade, isso que é feminismo. Não é isso que você tá propagando. O homem não é o inimigo, ele não é o vilão. É uma questão minha. Ele não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele só... Quer dizer, ele tem a ver no sentido da relação, mas a decisão é minha. E a pessoa não pensa no... a gente chegou num ponto que a pessoa pensa tão na superfície e tão na agenda que foi passada para ela que ela não pensa mais qual que é a causa que eu tô tentando enxergar, né? Qual que é o problema e qual é a causa desse problema. Uma menina chegou à conclusão de que o problema era que o homem podia engravidar várias... Não pode, filha, não é esse o problema, não. Não adianta, nem tenta a mulher assim para engravidar tanto. Olivia, conta um pouco da sua rotina, porque hoje você produz muito conteúdo. Imagino que deve ser insano o seu dia a dia, né? Nossa, é uma rotina ingrata. Cara, eu tô numa fase de transição, né? Eu tô transformando a Olivia Sensata numa empresa. Tudo começou porque me ofereceram me comprar, né, virar sócio, que eles fazem com os influencers, assim. Eu falei, mas eu nem sei quanto que eu valho. Que legal. Fazer aqui todo o valuation e tal, pra descobrir quanto que vale. E nisso eu comecei a transformar tudo numa empresa mesmo.
E agora eu tô no final do processo de transição para terceirizar tudo e eu vou ficar exclusivamente com a parte de criação de conteúdo. Isso vai me dar muito alívio e eu vou poder produzir mais e melhor. Hoje a minha rotina tem sido, nos últimos meses, assim, a minha rotina tem sido só gestão mesmo, muito mais do que produção de conteúdo. É mesmo? Produção de conteúdo entra numa janela ali, mas tudo para sistematizar e fazer... Eu falei pro Juninho, eu sou uma startup. O trabalho de um criador de conteúdo é o trabalho de uma startup. Sem a menor dúvida. Drenando dinheiro ali. Mas, bom, pelo menos vai entrando também. E aí a minha rotina é de muito estudo, assim, a rotina sem esse processo, né, é uma rotina de muito estudo. Eu basicamente passo meu dia, eu acordo, cuido da minha vida mental, né, tipo academia, essas coisas, tipo de saúde de existência. Geral. Sim. E aí à tarde eu fico estudando. É meio da hora, assim, eu curto. Você fala muito sobre coisas factuais do momento, né? Então eu imagino que você deva não só estudar livros, porque você traz uma bagagem de conteúdo pesado também, mas você tá super antenado do que tá rolando, né? Como é que você divide o que é notícia e o que é conteúdo mais profundo? Eu leio todos os jornais todos os dias. Então, acaba que você tem um filtro bom. Quando você tá, né, todos os dias ali, você já sabe o que é balela, o que vai dar, o que não vai dar, o que é caldo, o que não é caldo, o que é repetido, etc. E eu leio muito artigo. Eu tenho uma relação muito boa, apesar de eu não ter sido, nem em Chicago, eu nunca fui uma boa aluna, eu tenho uma relação muito boa com os professores. Então eu ainda troco muita ideia com os professores. E aí, enfim, eu vou falando das minhas ideias e eu sou muito criativa, né? Eu fico tendo umas ideias nada a ver, assim. E se a gente fizer não sei o quê? Aí eles me respondem com um paper de alguém que fez não sei o quê. Legal. Aí eu vou estudar aqui na África, teve alguém que teve a ideia de não sei o quê. Aí eu fico estudando política assim. Muito por indicação, por artigo publicado também, e também pelas notícias. As notícias só que as notícias estão meio ruins ultimamente, não vou negar não. Já foi melhor. Eles estão passando por uma transição importante, econômica, né, da fonte do dinheiro, e aí tá meio desconfigurado, assim, né? Os veículos que a gente tinha que produziam conteúdos importantes hoje estão mais enfraquecidos, né? Não tem assunto. Não tem assunto. É super repetitivo. É tudo a mesma coisa, tipo, né? A Luísa Sonza se separou. Nem sei porque eu sei disso. Eu nem sei quem é a Luísa Sonza direito, mas eu sei que ela se separou porque saiu lá no jornal. Você gosta da The Economist? Adoro. Adora? Por quê? É uma das minhas favoritas. Por isso, porque tem assunto. Eles fazem uma leitura geopolítica bem legal. Eles são muito liberais no sentido genuíno, assim, do liberalismo, bem do jeito que eu gosto, assim, eles são progressistas, são livre mercado, tipo, tudo, tá todo mundo livre para fazer o que quiser, o importante é fazer o certo pela liberdade, né, e eles são muito completos, assim, no sentido de pegar dado, eles me inspiraram, eu acho, de certa forma, a fazer o que eu faço. Eles pegam o que tá muito na academia para transformar numa coisa mais... Só que eles ainda estão muito distantes do povo, né? Uhum. Mas é mais acessível o conteúdo que eles produzem. Com dados reais, com políticas reais, com informações reais. Isso que eu gosto. Quem que é hoje o seu público predominante, assim? Quem que te segue? O meu público predominante é difícil. Meu público é muito misto. É bem misto. Porque eu imagino no TikTok seja completamente diferente do Instagram, né? É diferente em termos de faixa etária. E de poder aquisitivo. Porque a molecada é tudo pobre, né? No Instagram, não. No Instagram tem gente que tem melhor poder aquisitivo. A playboyzada tá no Instagram, então. Não, os adultos. O público que me segue geralmente são pessoas que... como que eu posso falar? Que sabem que podem ser mais do que elas são. E, no geral, óbvio que tem gente que é mal resolvido, que me odeia, e que odeia a vida, etc. Mas a maioria é gente que olha pra mim e fala assim, pô, ela chegou ali, isso me inspira de alguma forma a chegar onde eu quero chegar na minha vida. Tem muita mensagem que eu recebo, essas são as que mais me marcam, de empregada doméstica, dona de casa, que fala assim, eu não entendo direito o que você fala, mas você fala de um jeito que eu começo a achar que eu tô entendendo. Meu, que legal. Aí teve uma menina, essa mensagem me marcou muito, teve uma menina que falou assim, meu irmão,
ele é super inteligente, ele foi pra faculdade, nananã, e ele tem muita opinião. E eu nunca conversava com ele. Ele chegava, falava, eu concordava e acabou a conversa. Agora que eu te sigo e eu entendo mais as coisas, eu consigo falar com ele. Eu consigo falar, não, mas e se aquela coisa? Eu não acho que tal coisa. Eu consigo agregar na conversa. Isso são pessoas simples, são pessoas comuns, assim, não tem... Mas são pessoas que, embora sejam comuns, estão com a cabeça um pouquinho mais avançadas do que a grande maioria. Né? E qual que é o seu objetivo com esse trabalho todo? O que você almeja? Eu almejo compartilhar o conhecimento para as pessoas cada vez mais fazerem as perguntas certas, assim. Hoje eu fico muito feliz quando algum influenciador, algum artista posta alguma coisa escrota, tipo, muito absurda de política, e a pessoa me marca e fala assim, não, mas a Olivia me ensinou que a pergunta certa deveria ser... Que demais, eu consegui que legal. o que eu queria. É esse o meu objetivo, compartilhar. Eu acho que... Eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito muito que a gente tá aqui por um motivo. Também. E eu acho que Deus me colocou na Terra pra compartilhar conhecimento. Pelo que eu vi, eu também acho. Eu acho que essa é a minha missão, assim. E eu curto demais, eu curto estudar e compartilhar, eu amo fazer isso. Não tenho nenhuma vaidade com relação a vaidade no sentido de é meu e eu quero só pra mim. É não, tipo, meu, isso aqui é... Eu sei e eu quero que você saiba também, sabe? Sim. Eu acho que você tem um dom, porque quando eu te conheci, você me fisgou mesmo, assim. Você falava de temas importantes, mas você me fisgou super, porque você tratava as coisas com uma certa imparcialidade, o que eu acho importante, ensinar as pessoas a pensarem e não a tomarem suas próprias decisões, né? Acho que é importante isso. E acho que você torna as coisas mais palatáveis, porque é um mundo muito complexo e que nem todo mundo tem saco. Então, quando você traz com esse jeito que você traz, mais leve, pô, você tá aprendendo e ao mesmo tempo você tá se entretendo, né? E hoje você tá TikTok, Instagram e YouTube, né? YouTube, eu sou fraquinha. Eu não tenho muita paciência, não. Mas um dos meus maiores virais do TikTok sou eu ensinando como é que funciona. Isso eu tenho muito orgulho, velho. Sou eu ensinando como funciona as votações no Congresso. Porque me perguntaram assim, eu falei que o Lula ia ser eleito, né? Eu falei, o Lula vai ser eleito. Aí o cara falou assim, tá bom, o Lula vai ser eleito, mas o Congresso vai continuar sendo bolsonarista. E aí? Aí eu consegui explicar, peguei um papel, foi um vídeo super caseiro, eu tô de pijama, assim, aí eu desenhei, aqui está a direita, aqui está a esquerda, aqui está o centro. Se ele fizer tal coisa, tem tal estratégia. Não, o vídeo tem 10 minutos e tem, tipo, 6 milhões de visualizações. Mano, que da hora, velho. Onde você publicou esse? No TikTok. No TikTok? Caramba, que demais. É muito legal. Esse e é muito legal as pessoas falando, nossa, eu nunca tinha entendido desse jeito, não sei o quê. E eu voto no Lula, não tem problema nenhum. Mas, cara, se você quiser ser bolsonarista, tá aqui, ó. Essa é a solução que você tem que buscar. Pô, que demais. Olivia, demais conversar com você. Muito feliz de você ter vindo aqui. Pera, antes de encerrar, eu queria falar algumas coisas. Diga. Eu aprendi muito com você nos últimos tempos. Você mandou mensagem, verdade. De me transformar numa empresa, você falava coisas do tipo, cara, você vai ter que ser chefe. Teve uma vez, eu nem lembro como você falou, mas você falou assim, o problema do empresário é que ele quer ser chefe, mas não quer ser líder. Exatamente esse é o meu problema. É porque você é artista, né? Você é artista, você é a comunicadora, você é o produto. Só que você também é Nossa, CEO, né? Eu odeio ser chefe, cara. E aí, esse foi um tapa na cara tão grande que eu falei, é verdade, eu preciso assumir que é isso, né? Eu tô aqui, eu vou ter que fazer, vou ter que aprender. Eu odeio dar ordem, eu odeio ter que ficar escutando as pessoas explicarem os problemas dela. Nossa, pode falar, e aí? Onde que acaba essa história? Você é mais introspectiva ou extrovertida? Eu sou extrovertida pra caralho. Você é extrovertida? É. Eu falo muito. Mas eu não tenho... Mas você gosta de estar com gente? Eu gosto de estar com gente, mas eu não gosto de ter responsabilidade. Eu não gosto de rotina? Não. Rotina de, tipo, gente toda hora te passando coisa, Nossa, cobrando. E é muito isso, né? A vida do empresário é muito isso. O WhatsApp o dia inteiro, gente que quer empreender, é o dia inteiro alguém te falando alguma coisa. O que você acha disso? Que você tem que tomar uma decisão. São infinitas micro decisões. Eu fico esgotada no final do dia. Tipo, são muitas micro decisões. Mas muitas. E eu fico, mano, pelo amor de Deus. Enfim, aí você falou isso daí, eu falei, nossa... É mesmo, eu fiquei semanas pensando nisso, aí eu decidi que eu falei, não, eu vou terceirizar tudo, vou criar eu criei uma puta estrutura por causa dessa sua fala. Que legal. Você tem que aprender a ser líder, não sei o que lá, nem lembro o que você falou direito, mas foi isso daí. Você trouxe uma agência pra te estruturar ou você contratou gente, montou um time? Montei time de terceirizados, né? Então, tipo, eu contratei excelente. Uma empresa pra fazer atendimento, uma empresa pra fazer marketing, uma empresa pra fazer
as coisas digitais lá. Que legal. Então, tipo, eu tô gastando muito mais dinheiro, não tem nem comparação, assim. Mas a minha paz de espírito tá assegurada, assim. E teve outra coisa também sobre gestão mesmo de empresa que você falou, que era de... é que você fala muito do processo, não só de startup, né? Você fala muito do processo de tem um lance meio de empoderamento, né? Do lugar do empresário, do lugar do chefe, que às vezes a gente não quer assumir esse lugar. Eu não sei se é por falta de autoestima, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que ficava me impedindo de vestir essa carapuça, de falar, eu sou uma businesswoman e eu tenho que fazer isso, não vai ter outro jeito. E assumir, mano, como eu odiava, eu ainda odeio receber proposta e ter que decidir a proposta, receber negócio de pagamento. Nossa, como eu odiava fazer tudo isso, velho. Mas aí teve um momento que eu falei, não, eu vou ter que vestir essa personalidade de empresária, porque eu estou nesse lugar e muitas coisas eu tive que aprender nessa vida, eu vou ter que aprender isso daí. Isso aí mudou e foi você, assim, foi... E a sua posição é mais difícil, porque quando você não é o técnico, você é o técnico. Toda empresa tem um técnico, né? Um dia ela vai lá e cria um serviço. Quem executa o serviço é o técnico. Ou ela cria um produto. Quem cria o produto é o técnico. Usualmente o técnico, ele não gosta muito da parte de gestão, de vendas e tal. Então tem que ter alguém bom de vendas e que faça todas as outras coisas acontecerem. Só que você tem que ter os dois. Essa é a parte difícil de quem é como você, porque você é especialista, você precisa fazer todo o trabalho de estar bem nas câmeras, produzindo conteúdo, estudando, divulgando, só que você tem todo o resto, porque a empresa é sua. Então, é 2 vezes mais difícil do que uma pessoa que não é o técnico, porque o técnico, o produto tá pronto, quem não é o técnico. Ele só vai lá e vende. E é duro, porque a partir do momento que você assume isso, você tá falando pra você, agora essa responsabilidade é minha. Enquanto você não assume, essa responsabilidade não é sua, ela fica voando. E tem empresário que fica a vida sem assumir essa responsabilidade. E aí o que acontece? A empresa vai andando do jeito que tem pra andar. Usualmente um caos, né? Usualmente caótico. E é uma bosta, porque do jeito que a gente vive nessa sociedade de culpa, me parece uma coisa muito escrota da minha parte, falar assim, eu odeio ser empresária, sabe? Eu odeio ter que tomar microdecisões todos os dias que vão, sei lá, mudar ou não alguma coisa na vida de alguém, sabe? Me parece, eu fico me sentindo culpada. Mas você, assim, você é sincera, você bota pra fora. Tem gente que não faz isso. Ter essa frustração, pra mim, é uma das coisas mais importantes que tem, porque isso não é certo. A gente viver como empresário, sendo o tempo inteiro acessado pelos nossos funcionários, não é certo. E tem muita gente que é formado achando que esse é o meu papel, eu preciso ser assim, a minha porta do meu escritório tem que estar aberta para todo mundo que quiser vir falar comigo. Não, não é. Você não pode ser acessado o tempo inteiro. Você é uma pessoa especial, o seu valor hora custa muito caro. Se você pega o seu valor hora e investe na coisa certa, você dobra o tamanho da empresa. Se você fica 1 hora conversando com todos os funcionários da sua empresa, você não vai dobrar a sua empresa de tamanho. Então, a agenda do empresário, ela é a coisa mais importante que tem. Então você ter essa frustração de você, não tá legal isso, não tá legal. Tem que arrumar um jeito que fique legal. Fica legal quando você tem um negócio, onde você tem líderes que tocam essas frentes, que nem você tá fazendo, elas têm autonomia e você se concentra em observar os indicadores com frequência. E na medida que é necessário, você se aprofunda, porque senão você fica raso, que é o que a gente falou. Não pode ser raso, tem que ir lá a fundo e entender, porque às vezes aparecem problemas que exigem essa profundidade. Mas a gente está falando de exceção, e exceção é raridade. Então, na maioria dos momentos da empresa, você deveria estar rodando bem, se é uma empresa que está crescendo, se é uma empresa que está se desenvolvendo. A empresa que está patinando, aí é outro mundo, é outra dor de cabeça. Mas tem muita empresa que tem potencial de girar assim tranquilo, porque a empresa é para isso, é para os outros trabalharem, não é para você se matar, né? Eu fiz cagada. No começo do ano, contratei uma pessoa nesse intuito, assim, tipo, eu cheguei, ela era minha amiga, eu falei, você não tá afim de... Você não tá trampando sério aí? Você não quer vir
fazer a gestão da minha empresa? Aí ela, nossa, quero, não sei o quê, porque, enfim, achava que a vida era outra. Aí eu falei, a única coisa que eu te peço é não me abandonar. Pede pra eu mudar, pede pra eu gastar mais dinheiro, me pede tudo, só não me deixa na mão. Do dia pra noite, porque isso vai acabar comigo, isso vai me destruir. E aí ela começou, não, então tá, então investe aqui, investe ali. Eu gastei, tipo, muito dinheiro, gastei dinheiro que eu não tinha. E de repente ela saiu fora. Nossa. Passou, sei lá, 2 meses, ela saiu fora. Depois eu ter investido em 1 milhão de coisas, caras pra cacete, ela saiu fora e me deixou na mão. E aí isso me deixou mal, assim, eu fiquei mal real. Tipo, meu, eu sou incompetente. O que adianta eu ter toda essa inteligência que eu tenho pra algumas coisas se eu não sei fazer uma coisa, sei lá, de sobrevivência, sabe? Eu me senti muito, muito mal. Por isso que eu acho que as suas falas me fizeram tanto... Eu tava tipo, mano, eu preciso escutar alguém que me fala alguma coisa útil, sabe? Mas esse é o cerne do problema do empresário. Esse é o cerne. Depois que você começa a ter contato com as pessoas e dar muitas mentorias, você começa a perceber um padrão. E, tipo, todo mundo faz exatamente os mesmos erros. Todo mundo. Ninguém sabe contratar. Você contratou a pessoa que você não podia demitir. Ela saiu, mas se você tivesse que demitir, ia ser muito mais difícil para você. A gente não sabe treinar essa pessoa. A gente não sabe acompanhar para dar os feedbacks certos. E aí as pessoas se desvirtuam no meio do caminho. Isso, numa empresa que está prosperando, desenvolve a cultura errada. E aí vira uma bola de neve. Usualmente, quando você quer resolver, é quando o seu problema não é mais dinheiro. Seu problema não é mais dinheiro, o seu problema é as coisas estão andando bem, mas não do jeito que eu gostaria. Agora eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, eu quero ter mais paz, quero ter mais controle, etc. Mas esse é o cerne, assim. Porque do mesmo jeito que na economia você tem as probabilidades, né? Mas, cara, isso não é exato. Não. No mundo dos negócios é a mesma coisa, porque tudo depende de gente. O comportamento humano, ele é muitas vezes imprevisível. Então, assim... Por isso que até hoje eu descubro coisas que eu não tenho a menor ideia como resolver o problema. Por causa de gente. Pessoas que trazem um cenário tão diferente pra mesa que você fala, cara, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha vivido isso, então beleza, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver o que faz. Mas ser empresário... E eu tô... É duro. Eu não sei se isso é comum, assim. Acho que de startup talvez seja, mas eu tô numa economia que é muito nova. E não existe. Não existe. Os serviços que eu preciso não existem. Ponto. Não existem. Inclusive, a dica que eu mais dou para quem quer empreender. Procura influenciadores que estão com problema e soluciona esses problemas. Porque não existem soluções. Tipo, para contratar é uma bosta. Porque ninguém sabe fazer o trabalho, eu não sei ensinar, porque eu também não sei fazer o trabalho, não é nem que eu não sei ensinar, eu não sei fazer também. Uhum. Eu vou fazendo tentativa e erro, às vezes dá certo e ótimo. Às vezes não dá, às vezes é um fiasco. E paciência, eu tenho que engolir seco. E, enfim, contratar pessoas é ruim. Eu não sei qual é o meu potencial. Toda hora chega alguém com alguma proposta de alguma coisa, meu, isso aqui vai dar muito dinheiro, não sei o que, Agora eu tô mais malaca, mas antes eu falava, vamos pra tudo. E nada dava certo. Nada dava certo, eu ficava entupida de coisa pra fazer. Criar conteúdo é uma coisa que o tempo todo tá mudando as regras, o tempo todo você tem que se inovar, o tempo todo você tem que estar por dentro do que é tendência, você tem que manter a sua personalidade ao mesmo tempo, porque senão você vai virar uma coisa que você não é. É o tempo todo informações contraditórias, coisas que você nunca teve contato e que ninguém sabe te ensinar a fazer, porque eu fui atrás, viu? Procurei gente pra cacete. E ninguém sabe o que fazer. É novo, é uma economia nova mesmo. Tem muita gente que falta em vários âmbitos. Desde a parte de captura de conteúdo, edição de conteúdo. Você pega, por exemplo, o próprio corte, que você faz bastante também. Meu, o corte, ele muda toda semana. Toda semana você vê alguém fazendo um negócio diferente. Você fala assim, cara, como é que eu vou pegar uma pessoa que sabe fazer corte? Não tem, é raro ainda, é pouco. Aí você tem que treinar, você tem que criar seu método. Você tá certíssima, tá no... Pra mim, a gente tá nos estágios de bebê ainda, de desenvolvimento dessa economia mais digital, assim, sabe? Falta muita coisa, falta muita ferramenta. E de método, então, nem se fala. E dá uma ansiedade infinita, porque eu sei que tem muito espaço pra eu crescer. E eu quero muito aproveitar esse espaço. E aí eu fico, mas como que eu vou aproveitar esse espaço? Como que eu vou aproveitar? Eu fico numa ansiedade, assim. Chegou uma hora que eu falei, não, pera, você vai ficar do tamanho que você tá.
E você vai fazer as coisas, o básico, depois do básico, porque senão você vai ficar louca. Eu tava ficando louca. Dá pra ficar louco, porque a quantidade de trabalho é sempre maior do que a gente tem capacidade de executar. Foi a minha maior crise de ansiedade, assim, no começo da minha carreira, foi chegar à conclusão de que eu era finito, que eu não podia fazer mais do meu melhor. Então eu falei, eu vou vir aqui e vou fazer meu melhor, mas na hora que eu sair daqui, eu vou sair daqui. Porque eu tava vivendo o trabalho, numa intensidade que tava me fazendo mal. Eu falei, cara, chega. Era, novo, 23 anos, já teve uns 25, 23 foi quando o bicho tava pegando mesmo, e a operação quebrando, puta, foi uma loucura. Nesse momento eu falei, a partir de agora, eu não vou mais me estressar, saí daqui, fiz o meu melhor, ponto final, pode cair o mundo, que eu não ligo. Nossa, pelo menos você aprendeu isso cedo. Mas a gente esquece no meio do caminho. Aí é foda. Boa! Aí é foda. Eu ainda tenho alguns probleminhas, porque eu acho que eu devo ter um pouquinho de autismo, alguma coisa assim. Que eu tenho um negócio do hiperfoco que eu sou muito produtiva. E eu fico muitas horas, eu consigo ficar muitas horas estudando uma coisa, se eu botar na minha cabeça que eu vou fazer aquilo. Então eu sou capaz de ficar, 20 horas seguidas fazendo bagulho. Caramba! Numa performance alta. Mas é óbvio que o meu cérebro tem um limite, né? Aí chega uma hora que eu simplesmente desmaio. Desliga, né? Não tenho, eu fico louca. Fala coisas que não fazem sentido, porque é óbvio, esgota, né? Esgota. Não tem como. Dá uma saturada, né? Mas o bom é que eu não preciso de droga. A galera fica aí usando droga, eu não preciso, não. Quantos médicos a gente já falou aqui sobre Vevance, cai nessa. Que isso aí é uma... Eu tenho vontade de experimentar só pra ver o que acontece. Não, você usar a seu favor, cara, tem gente que começa a viver dessa porra, né? Usa pra balada, usa pra estudar, usa pra trabalhar. Daqui a pouco, eu lembro uma menina que ela falou, eu tinha que tomar pra acordar. Eu falei assim, acordar, aliás, pra dormir. Porque Vevance é pra acordar, né? Ela falou, eu tinha que tomar pra dormir, senão eu não dormia. Eu falava, caramba, menina viciada, chegou a tomar 8 por dia. Ela se limpou? Se limpou. Que bom. Mas assustador, porque esse negócio tá virando febre, né? Tá fácil de comprar, todo médico prescreve e tal. E de fato ajuda, senão não seria essa febre toda, ajuda pra caramba. Ajuda? Muito. Mas você não acha que talvez seja um pouco de falta de... Não sei, eu sou dessa linha que acha que força de vontade move mesmo. Minha psicóloga briga comigo. Move montanhas. Você não acha que às vezes é um pouquinho de acomodado, assim? Sim, demais. Gente preguiçosa, né? Tipo, obviamente que, você vai... Final de semana vai ser mais intenso, você vai ter que estudar, trabalhar 12, 14... toma um negócio, vai te ajudar, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Agora, entrou na sua rotina, pra mim isso é um problema. Porque entrou na sua rotina. É que as pessoas, de fato, não entendem o que acontece, né? O Venvance, ele é um medicamento que chama-se dopaminérgico. Ele regula a dopamina no seu organismo. Dopamina é um neurotransmissor. Cara, você tá mexendo com coisa do seu cérebro, cara. Tipo, todo mundo sabe, já escutou falar das ressacas das drogas. Toda droga tem ressaca, essa também tem ressaca. E aí você entrou na sua rotina, depois pra você tirar, meu amigo, vai dar um trabalho. Porque o que foi de bom, você vai sentir de ruim. Você vai achar que você não tá produzindo, porque seu nível de dopamina não vai estar naquele nível. Agora, vez ou outra, totalmente, não é um medicamento absurdo, né? Não é que ele te vicia quimicamente. Você vai sentir que você vai falar, tô uma bosta, não tô produzindo. Aí você vai querer tomar, né? Aí sim, você se condicionou a tomar um negócio. Então, já provei todas essas coisas. Pra mim, a fórmula, o segredo da vida é dormir bem, pra você descansar, fazer exercício, se alimentar bem, se hidratar e socializar. Socializar é importante. As pessoas esquecem disso. Como eu sou introvertido, não parece, mas às vezes eu sou muito introvertido. Caramba. Eu tenho uma tendência de ficar na caverna, ficar recluso. E se eu fico, por exemplo, na pandemia, meu amigo, foi o sonho da minha vida. Eu falei, cara, eu não preciso ver pessoas. Tá tudo digital agora. E aí, isso é ruim pra mim.
porque eu preciso me tirar da zona de conforto. Então eu treino muitas coisas que me tiram da zona de conforto. Eu me forço a fazer essas coisas que me tirem da zona de conforto, porque exatamente na nossa vida a gente vai se deparar com situações que você fala, eu odeio fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Tipo, ser empresário às vezes. Ser empresário é uma bosta. Mas, enfim, é melhor, muito melhor do que ser CLT. Significativamente melhor. Total. Olha, quer deixar seu recado? Conte aí. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição pro pessoal te seguir. Cara, não tem recado não. O recado é, sei lá, para as pessoas seguirem os sonhos delas. Terem sonhos. Acho que mais do que seguir sonhos, é você ter um sonho, né? Eu gosto Ter desse. um motivo pra viver ali já tá bom. Seu sonho é a coluna vertebral lá do seu ranking? O meu sonho é conseguir fazer a política ser menos sobre voto e mais sobre, sei lá, como que eu posso falar isso? Sobre mensuração, Mensuração? né? Mensuração de resultado. Tornar mais palpável pra população em geral. Do que tá acontecendo de fato, né? Porque, sinceramente, não importa se é Lula, Bolsonaro, se é o Enéas Carneiro. Se ele estiver fazendo um bom trabalho, tá ótimo. É o que os chineses vivem, né? Se eles acham que o ditador lá, ou se o presidente lá tá fazendo um bom trabalho, legal. Né? Então tá tudo bem, é isso. A gente é regido por êxitos. Então a gente tem que conversar sobre o êxito, sobre o problema e a solução. Não tanto sobre quem está fazendo, e sim sobre qual é o problema e qual é a solução. Boa. Valeu. Muito obrigada, eu amei. Obrigado, adorei ter você aqui. Atraso. Ó, vocês ficaram aí até o final. A Olivia tem um OnlyFans. Se você ainda não viu o OnlyFans da Olivia, vale a pena ver. É uma plataforma onde ela produz conteúdo sobre economia, seu idiota. Não é nada disso que você tá pensando. Chama-se Oli de Olivia Fans. Não é isso, Oli? É isso mesmo. Ela tem vários conteúdos incríveis que ela produz e vai te educar e vai te fazer evoluir intelectualmente. Segue ela no Instagram e no TikTok. Boa. E no YouTube. Boa. Valeu. Um beijo. Beijo, obrigada. Você que ficou aí até o final, não esquece, deixa seu like. Se você não se inscreveu ainda, só aperta o botãozinho lá, se inscrever, pra gente aumentar nossos números de seguidores. Um beijo pra você e até a próxima semana.